futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. 8 horas, 1 minuto. Boa noite, Brasil. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Um abraço especial, boa noite pra você ligado a partir de agora, microfone de esportes da Bandeirantes, estamos chegando, Brasil, entrando em campo com você, é a Bandeirantes na sequência do Campeonato Brasileiro, e nesta quinta-feira com aquele cheiro de peixe, direto da Vila Belmiro, 9h30 da noite, a bola vai rolar pra Santos Futebol Clube e o desesperado Curitiba, o Peixão, que precisa voltar a vencer em casa, na expectativa, em frente do seu torcedor, e o Santos pega um outro time que também numa situação delicada, tá na zona de rebaixamento, pontuação péssima do Coxa, mas é aquela situação, não tem jogo fácil, não é discurso clichê. O Santos precisa urgentemente vencer e nós vamos para Vila Belmiro daqui a pouquinho com todo o nosso timaço, com o repórter Bandeirantes Paulo do Vale, com os comentários do Alexandre Pretzel, a narração esta noite. Hoje é com ele, Brasil! Com todo o time técnico interno e externo da Bandeirantes, eu quero o som do peixe, eu quero voar com você. Alô, Nação Santista, é hoje! Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Emoção que você ouve sempre no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando em AM 840, em FM 90.9, também no aplicativo Bandplay, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E além de todas as outras frentes que você tem de possibilidade para nos acompanhar, você pode acessar através da internet em radiobandeirantes.com.br. Seja qual for a sua sorte, de vencido. Roberto Dal, Igor, Elias Matias, o Vinícius Eduardo, Roberto Pradelli, tá todo mundo ouvindo a Bandeirantes, alguns secando o Santos, outros e muitos e tantos outros torcendo pro Santástico Futebol Clube, o clube da Vila Belmiro, o clube do Rei Pelé, que recentemente completou mais um aniversário. Esteja onde estiver, o Rei olha pelo Santos e sempre para o torcedor santista.
Vamos pra Baixada Santista. Alô, Vila Belmiro. Alô, Campo de Jogo. Repórter Bandeirantes Paulo do Vale tem o primeiro destaque do Santos Futebol Clube. E aí, do Vale, um abraço pra você. Boa noite, do Vale. Fala, Capela. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Olha que festa fez o torcedor do Santos há poucos minutos para recepcionar o time. E detalhe, né? Um Santos que vem de uma goleada 7-1 pro Internacional, mas é impressionante como o torcedor, por alguns minutos, por algum momento, deixou isso de lado para recepcionar o time como se fosse de fato um esquadrão, como se fosse uma seleção, dando aquela moral pros caras, porque o torcedor tem a total dimensão da importância do jogo de hoje. Por isso, muita festa na chegada do Santos aqui na Vila Belmiro. E até daqui a pouco vou passar a imagem aí pro pessoal do Switcher, pro nosso Enzo também, pra gente reproduzir na nossa live, porque realmente foi uma festa muito bacana por parte do torcedor, que sabe que é um momento difícil, apesar de obviamente estar muito chateado e preocupado, sabe que só o apoio neste momento vai manter o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Só o torcedor numa hora dessas para manter esse gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial, na elite do futebol brasileiro neste momento tenso do Campeonato Brasileiro. E ó, o Santos hoje, Capelanes, tem meio time de volta. Dá para entender dessa forma, porque o Santos conta novamente com o João Paulo no gol, depois dos 7 gols sofridos pelo Vladimir no jogo contra o Internacional. Conta com o Jean Lucas no meio-campo de volta e com o Soteldo. Os 3 estavam suspensos contra o Inter. Eu acho que dá para ter uma noção, a dimensão da importância do retorno desses 3 jogadores. Por isso, o técnico Marcelo Fernandes, que acabou de passar por aqui, por mim, porque vai dar entrevista, coisa e tal, né, para a detentora dos direitos, o Marcelo Fernandes deve repetir aquele time que venceu o Bahia há poucos dias antes do duelo contra o Internacional, e por isso o torcedor apoia. Ingressos esgotados pro duelo de daqui a pouco contra o seu Coxa, viu, Capela? Vamos escalar o Santos oficialmente daqui a pouquinho, a prévia do Santástico Futebol Clube, porque a atmosfera da Vila é sempre épica. Ingressos esgotados e a torcida vem junto, empurrando a Bandeirantes, empurrando, e a Bandeirantes apoia o torcedor santista. A Bandeirantes carrega a nação santista rumo à Vila Belmiro. A prévia do Santos Futebol Clube, provável time para entrar em campo, na voz dele, Paulo do Vale. Solta a voz aí do Vale na Vila Belmiro. Um provável Santos para daqui a pouco, de João Paulo no gol, 3 zagueiros, Joaquim Basso e Dodô, Lucas Braga pela ala direita, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson pelo lado esquerdo, e no ataque Soteldo e Marcos Leonardo. João Paulo, Joaquim Basso, Dodô, Lucas Braga, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, Kevson, Soteldo, Marcos Leonardo. O mesmo time que bateu o Bahia e o Vasco. 3 zagueiros, a provável escalação do Marcelo Fernandes por aqui. Time provável do Santos Futebol Clube definido na voz do Paulo do Vale. Daqui a pouquinho o Marcelo Fernandes vai divulgar em 20 minutos, no máximo, a escalação oficial, porque 9h30 da noite a bola vai rolar. Vila Belmiro, com todo o nosso timaço técnico interno e externo, com Alexandre Pretzel nos comentários aqui ao meu lado. Tudo bem, Alexandre Pretzel? Um abraço pra você, boa noite, Xandão. Boa noite, meu caro Capelanes, um abraço ao PDV, ao Rogério, ao Ortega, toda a nossa equipe técnica. Bom, hoje é ganhar ou ganhar, né? Claro que tem um jogo em andamento e nesse momento um resultado excelente pro Santos. Aliás, tá todo mundo ajudando o Santos. Só o Santos que precisa se ajudar. Essa que é a realidade. No momento, é bom que a gente registre, o Inter tá ganhando do Vasco por 1-0, gol do Maurício no primeiro tempo. Bom resultado. Bom resultado, porque o Vasco fica com 30 pontos e o Goiás tem 31 pontos com 7 vitórias. Se o Vasco perder e o Santos, atenção que eu vou dizer, tá? Matematicamente,
não é o ideal. Mas se o Santos empatar com o Coritiba e o Vasco perder, perfeito, Capelares, o Santos termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Isso é bom? É. Só que tem um detalhe, o Santos tem que ganhar do Coritiba. Por uma simples razão, porque o Coritiba está virtualmente rebaixado. Não dá para perder pontos para o Coritiba. Então hoje, se o Vasco perder, confirmar essa derrota pro Inter, falta muito tempo ainda, o jogo tá parelho mais ou menos, o Inter tá jogando melhor. O Inter tá jogando melhor e já poderia ter feito 2-0, né? E é uma equipe realmente que no momento tá jogando mais futebol do que o Vasco. O Vasco tá sentindo um pouquinho a pressão de jogar em São Januário. Mas eu repito, se o Vasco perde, se o Santos empata, o Santos termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Isso é bom? Ótimo, só que o campeonato não termina hoje. Ainda faltarão 9 rodadas. É importante você ganhar, pegar um adversário como o Coritiba para somar o número de vitórias, porque o primeiro critério de desempate, vou repetir pela enésima vez, é o número de vitórias. E com a vitória do Corinthians ontem, o Corinthians foi a 36 pontos com 8 vitórias. O Bahia ficou para trás com 34. O Cruzeiro já desgarrou com 37. O Cuiabá parou em 37. Mas o Santos tem 8 vitórias também. Então se o Santos ganhar do Coritiba... não abre o olho, hein? Cuiabá tem que tomar cuidado. Cuiabá não tá mais jogando bem como estava no primeiro turno. E os outros melhoraram também. Cuiabá era o terceiro melhor visitante do primeiro turno e agora parou de jogar fora de casa e dentro de casa nunca jogou. Aí fica difícil, né? Exatamente. Então é o seguinte, ó, se o Santos ganhar hoje, ele fica com 33 e 9 vitórias. É fundamental que ele ganhe. Aí ele abre 2 pontos pro Goiás e abriria 3 pro Vasco, com uma vitória a mais, apesar do saldo ruim. Então, no momento, tá tudo indo legal pro Santos só depender de si, para tentar ganhar do Coritiba. Então, a rodada ela foi boa até agora pro Santos. E eu, claramente, vou deixar claro, né? Nada contra o Coritiba, mas o Coritiba tá virtualmente rebaixado. Então, é um jogo que o Santos tem que ganhar. Tem que ganhar para depois vir a São Paulo para enfrentar o Corinthians. E o Coritiba, gente, atenção, o Enzo Ortega vai passar a tabela de classificação daqui a pouquinho, mas estamos falando do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. 28 jogos, 5 vitórias apenas. Então, assim, o Coritiba, ele tá a 10 pontos do Santos e ele tá, consequentemente, a 11 para escapar da zona de rebaixamento. Vamos falar a grande verdade aqui, Pretzel. O América Mineiro e o Coritiba já foram, né? Caíram. O América tem que fazer 26 pontos em 27. Esquece. Acabou. Caiu. E o Curitiba tem que fazer o quê? Uns 22? Um pouco melhor. O Curitiba tá com 20? Tá com 20. Não, pra se garantir tem que fazer 24. 24 tem que fazer 24. 30. Em 44 não cai. 24 em 30. É isso aí. Não dá. Não, acabou. Então é isso aí. Então, Santos, atenção. Não pode perder pontos para times que já estão, não matematicamente a gente diria, mas que já estão rebaixados. Então o Santos vai em busca da vitória e precisa vencer com a Vila lotada. Plantão esportivo da Bandeirantes, informações porque temos bola rolando no Rio de Janeiro, resultado péssimo pro Vasco. Enzo Ortega, boa noite. Fala, Capê, um abraço pra você, isso mesmo, Vasco e Internacional estão jogando agora em São Januário e por enquanto o Colorado vai vencendo o jogo aos 10 minutos do segundo tempo, o Colorado vai vencendo por 1-0 com gol de Maurício aos 19 minutos do primeiro tempo, com um passe de Alan Patrick, um belo passe. Pelo Brasileirão Série B, jogo também no intervalo e Avaí vai vencendo o ABC pelo placar de 1-0 com gol de Vaguinho aos 33 do primeiro tempo. Hoje tivemos Liga Europa com alguns confrontos, como Olympique de Marseille vencendo a AEK por 3-1. Olympiacos venceu o West Ham por 2-1 com gols brasileiros. Rodinei marcou para o time da casa e Paquetá até descontou para o time inglês aos 42 minutos do segundo tempo. Mas também tivemos duas goleadas. O Liverpool venceu o Toulouse por 5-1 e o Bayer Leverkusen bateu o Karabag pelo mesmo placar, 5-1. Amanhã nós teremos apenas Brasileirão Série B e 3 jogos. Às 7 horas da noite o Ceará enfrenta o Sport, 9h30 Guarani, Botafogo de Ribeirão e Novo Horizontino e Ponte Preta. Agora sobre os placares dos jogos pan-americanos, Capê, o México empatou sem gols contra a República Dominicana e os Estados Unidos venceu Honduras por 2-1. Encerrado agora, o Chile venceu o Uruguai por 1-0 com gol de Aravena aos 45 do primeiro tempo e o Brasil jogando nesse momento. Tá jogando contra a Colômbia, o jogo segue empatado 0-0, sem gols. Falando em Brasil, Duda e Ana Patrícia venceram as Américas, Corinne Quiggle e Sarah Murphy por 2-0 com parciais de 21-11 e 21-18. Estão na final do vôlei de praia no Pan de Santiago. Lembrando que a final será contra a dupla canadense Humana Paredes e Wilkerson e já será nessa sexta-feira, dia 27, KP.
Bom, e a gente tá acompanhando o Pretzel no outro monitor aqui antes de falar um pouquinho do Curitiba. Que defesa excepcional do Rocher. O Inter foi cirúrgico na contratação de um goleiro monstruoso, titular da seleção uruguaia, e de um centroavante como o Valência. A defesa que ele faz, os pés do Vegete, é uma coisa incrível, Pretzel. Eu só tô achando estranho, porque a defesa do Inter, ela pula pouco, né, Capela? O Vitão e o Mercado são jogadores baixos, estaturas baixas, e sofrem com a bola aérea, né? Realmente sofrem. Então, eu tô estranhando porque o Vasco faz o seu primeiro cruzamento pro Verratti aos 12 do segundo tempo. É pouco. Tinha que cruzar mais bolas pro Verratti contra essa defesa baixa do Inter. O Rocher salva, mas a bola ia cair dentro do gol, cara. O Vitão salva depois, ó. A bola ia cair dentro do gol. O Vitão acaba salvando no segundo lance. Então foi uma defesa, irmão. Foi uma defesa, tu achou muito, eu achei razoável. Você achou razoável, ele foi de roupa. Mas ele foi de mão mole, a bola ia cair dentro do gol. Né? É difícil a bola. Ia cair dentro do gol. Você nunca foi o goleiro, né? Então fica difícil. Não, nesse ponto tem razão. Mas o Vasco tá cruzando pouca bola, cara. Eu achei que ia viver de cruzamento pro Verratti, que é um grande cabeceador. É ruim também, exato, na bola no alto, que é um grande cabeceador. É o primeiro cruzamento que o Vasco faz e quase empata o jogo. É verdade. Bom, 13 do segundo tempo, o ex-Ortega já atualizou pra gente. Vasco 0, Internacional 1. Vamos falar do Coxa. De norte a sul está brilhando Coxa Branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. O Coritiba, ei, Coxa, vai virar SAF, né? Já virou oficialmente SAF, mas deve ser mais uma SAF que vai ficar na Série B na próxima temporada. E eu quero saber do Coritiba, ô Paulo do Vale. É claro que o clima não é dos melhores. E ó, só pra atualizar, gol do Internacional, adivinha? Foi só falar dele. Valência vai pra rede, belo gol, hein? Chovendo no Rio de Janeiro, Valência dá um tapa, escapa da marcação, invade a área, bate firme. O goleiro até desvia o Léo Jardim, mas ela morre no fundo da rede. 2-0 pro time colorado. E o Inter vai, olha, subindo a tabela de classificação aos pouquinhos. Belo gol, hein, Pretzel? O Ener Valência briga pela bola, não para em nenhum momento. Olha o tapa do Maurício, ó. Bustos pro Ener Valência. E quando ele põe na frente contra o zagueiro, esquece. O Kahneman, que é um grande zagueiro, no Grenal, miséria. O Kahneman foi destruído pelo Valência. Só que o Valência perdeu 2 gols, né? E tem uns que ele não perde, ó. Mais um gol do Valência. Se eu não estou enganado, é o 8º gol dele em 14 jogos, viu? É o 4º no Brasileirão. Se eu não estou enganado, então ele está começando a responder. Tá mesmo. Pelo que as pessoas esperavam, né? Já mais adaptado realmente. Né? Exatamente. 2-0 e o Inter sobrando tecnicamente. Sem dúvida alguma. Ô Paulo do Vale, quem não tá sobrando nada é o Coritiba, que tá na vice-lanterna do Brasileirão. Informações do seu Coxa Branca do Vale. Pois é, só um detalhe, Capela, antes de falar do maior do Paraná. Vai pro inferno. É o seguinte. Concordo plenamente. Viu? Ah, então pronto, fechei o microfone. Pronto, cadê o PDV? Não tá vazando no ar, PDV. Deixa eu ver, continua falando aí, PDV. Grandeza. Pronto, fechei, acabou. É assim que funciona, entendeu? É uma coisa democrática, mas falou que o Curitiba é maior que o Atlético, eu fecho o microfone mesmo. E não vou reabrir, você tá fechado também, irmão, não adianta. Tá fechado, irmão. Então grita, vai, não tá vazando no ar, Vai, tenta aí, tá fora do ar. Tá me ouvindo, PDV? Deixa eu abrir pros caras, vai. Tá me ouvindo, PDV? Tô gritando aqui no estúdio. Ô, PDV, quem é o maior campeão estadual do Paraná? Acredito que seja o Coxa. Exatamente. Não, é o Coxa mesmo. Quem tem mais vitórias nos confrontos entre Curitiba que mais? Atlético? Vamos lá. Curitiba. Sim. Quantos títulos brasileiros tem cada um? Cada um. Exato. Isso. Quantos títulos internacionais? Não tá em debate. Peraí. Isso não tá em debate. Quantos títulos internacionais tem o Coxa? Quantos títulos internacionais tem o Atlético? Acho que tá igual, quantos né? títulos de Copa do Brasil tem o Coxa? Quantos títulos de Copa do Brasil tem o Atlético? Quantas finais de Libertadores o Atlético já chegou e o Curitiba chegou? Então é por aí que vai a resenha. Qual é a maior torcida do estado do Paraná? Pronto. Antes do Atlético conseguir o título da Copa do Brasil, o Curitiba conseguiu algo pior, que foi bivice-campeão. Em 2011 mas 2013, 2012, 2011 Vasco e Palmeiras. 2011 contra o Vasco foi no apito. E eu tenho que reconhecer. 12 também. O Dedé
Então, mas o Wilton Pereira Sampaio... Sim, operou. Mas 2011 o Dedé comete um pênalti que depois de alguns anos o Dedé até chegou a falar que realmente o árbitro poderia ter marcado. Não marcou, mas não importa fazer o quê? O Atlético também foi muito prejudicado, o Santos, Corinthians, assim vai. Esse time de 11 e 12, o Everton Ribeiro foi um monstro nesse time. Opa, sem dúvida alguma, é isso aí, você tem toda a razão. Alexandro cansava de fazer gol vestido a camisa do Vasco, tanto que foi campeão da Copa do Brasil contra o Curitiba naquele ano. Mas o Curitiba campeão brasileiro de Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida, Almir, Marildo e Tobi, Lela, pai do Richarlison e do Alexandro, Índio, centroavante e Edson, ponta esquerda. O Edson começou no Flamengo, ele vai pro Curitiba, depois ele é contratado pelo Cruzeiro e vai pro Inter. E no jogo de apresentação dele, Inter e Hamburgo, pra abrir a temporada, sabe o que acontece? Ele rompe o ligamento do joelho e não consegue mais jogar pelo Inter. Putz. Baita do jogador, o Edson, ponteiro esquerdo. Agora técnico Enio Andrade. Grande professor Enio Andrade. Agora, você chama Paulo do Vale? Não, cara, não, porque eu chamei o PDV e você entendeu? Você se sentiu no lugar de dar as informações do Coritiba. Não. Então, Paulo do Vale, o senhor Alexandre Pretzel, quando eu acionar Pretzel, aí o Pretzel fala. Quando eu falar PDV, o PDV fala. O PDV, por isso que eu gosto muito de ti, cara. É como você já tá falando mal de você até agora. Pela tua humildade em reconhecer que o conteúdo é exorbitante. Então, sabe, é uma equipe de microfone. Não é apenas uma pessoa. Não é, PDV. Eu apenas falei da história do Coritiba, apenas isso. Não, com certeza, né? Isso é uma coisa inegável, né? E o conteúdo sempre pede passagem. E até vocês estavam anunciando agora há pouco o segundo gol do Internacional. Impressionante. Um funcionário aqui da comunicação do Santos passou aqui por mim, cara, vibrando como se fosse um gol do Santos. Então tá todo mundo, obviamente, concentrado, mas de olho nesse duelo entre Internacional e Vasco da Gama. Vasco da Gama Internacional. Portanto, óbvio que o Santos precisa fazer a parte dele, mas tá aqui secando os adversários. Inclusive, eu passei pro pessoal do Switcher, né? Acredito que o nosso Alê, as imagens da chegada do Santos, a recepção por parte da torcida. Então, quem nos acompanha pelo YouTube também pode acompanhar aí essa chegada do Santos com muita festa por parte do torcedor santista, que esqueceu o 7-1, pelo menos por um momento, para recepcionar muito bem esse time do Santos. Daqui a pouco também as equipes subindo aqui para o processo de aquecimento. Sobre o maior do Paraná, o Coxa, tá... Caiu o som do PDV. Alô, Central Técnica Bandeirantes, por favor, vamos tentar resolver esse problema aí. Caiu o sinal do PDV. Tá, escuta, PDV. Oi, tá me ouvindo? Oi, fala, PDV. Oi, agora sim? Ah, não, agora sim. O que você falou mesmo, PDV? Falei do que o maior do Paraná... Caiu de novo, eu não acredito. Caiu igual o Coxa. O que tá acontecendo aí? Pera aí, vai, deixa eu ver. Cadê o PDV? Voltou, PDV, tranquilo. Olha que os caras acreditam que tá com pau, hein? Mesquita vai aparecer o xingote. O que tá acontecendo, meu Deus? Cara, o jardim de infância, viu? Ele vive na mente do Capelanes, cara. Fala do Vale, o Coxa! Eu não vou mais falar, então. Vai, deixa quieto. É o seguinte, ó. O Coxa tem Thalisson Gabriel recuperado de virose, mas não deve iniciar. Deve começar no banco de reservas, por isso o Jean Pedroso deve aparecer na zaga, com o retorno de William Farias, experiente William Farias, ao meio-campo no lugar do Samaris. Um provável Coxa de Gabriel, Natanael, Henrique, experiente, Jean Pedroso, Vitor Luiz, William Farias, Matheus Bianchi, Sebastião Gomes, Marcelino Moreno, Slimani e Robson, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 6 gols, Capela. Ô, Pretzel, agora falando sério, em relação ao Curitiba, a grande verdade tá numa situação muito delicada agora. A luz no fim do túnel pro Curitiba quer dizer vencer o Santos na Vila, que é muito difícil, sem dúvida alguma. Pode trazer alguma esperança para que o Coxa possa emplacar uma sequência de vitórias e evitar mais o rebaixamento na sua história, Pretzel? Não vejo. Eu vejo uma tentativa assim, ó. Como virou uma SAF, é uma tentativa de terminar de maneira honrosa o campeonato, né? Você não pode se entregar, ficar perdendo e tomando goleada toda hora, né? Então Curitiba, assim como a América, eu acho que eles vão tirar pontos de gente grande ainda. A América já tá tirando faz tempo, Pois né? é, por exemplo, ó, fim de semana tem América e Grêmio, Inter e Curitiba, certo? E no meio da semana que vem inverte. Tem Inter e América, Curitiba e Grêmio. É bem assim, inverte os adversários. Curioso. As duas vitórias que o Inter teve fora de casa foram no primeiro turno, contra Curitiba e América. O Inter está conseguindo agora a sua terceira vitória fora de casa contra o Vasco. Olha que curioso. Então o Curitiba é um time que, você olha pro time, Curitiba trouxe o Slimani, que é bom jogador, argelino,
já disputou Copa do Mundo. O Samaris, que é bom jogador grego, e trouxe o Gessé, que já jogou no Real Madrid. O Gessé é uma vergonha. O Gessé é uma vergonha, certo? Hoje eu tenho mais competitividade que o Gessé. Eu corro mais que o Gessé no campo. É uma vergonha o Gessé. Então é o seguinte, ó, são umas mas o pessoal contratações... do Coritiba tinha que ter analisado isso. É um jogador que não quer mais, né? Contrataram só no nome, Lógico. caíram no conto do empresário também, né? Então é o seguinte, ó, o Coritiba quis dar uma europeizada no time, entende o que eu quero dizer? Sim. Trouxe 3 jogadores conhecidos. Fatos novos. Conhecidos na Europa. Ponto. O Slimani chegou fora de forma, mas assim que começou a entrar em forma, é um jogador que... É diferente. Ele tem inteligência tática, dentro da área ele é bom e já fez 2 ou 3 gols. O Samaris é um bom marcador, mas acho que ainda não entendeu como é que funciona o calendário brasileiro também, né? O Gessé é uma vergonha. Então assim, ó, o Coritiba quis trazer jogadores europeus pra falar da grandeza da sua SAF, né? Mas eu acho que esqueceu do básico, viu? Reforçar o elenco. Você fechou. Não, tá, você desplugou. Então... Fala aí. Não, não tá. Não? Eu ouvi um barulhinho, que vai daqui. Pera aí. Aí, ó. Fala. É? Não tô te ouvindo. Você apertou algum botão aí, irmão? Acho que você tá... Não é. Tô achando que você mexeu no microfone aí, aconteceu algum BO aí, porque você ouviu um tic e aí sumiu. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Nosso grande Rafael Palmeira. Rafinha, você tá demais. Nossa central técnica Bandeirantes está voando. E ó, imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no switcher.com. É isso aí, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Xandão, por favor, você é macaco velho, né? Não fiz Fica absolutamente apertando o microfone, nada. irmão. Você quebra o equipamento. Não fiz absolutamente nada. Quando o Ener Valencia vai fazer... Quase Errou. o terceiro gol. Posso falar porque que deu pau no microfone? Que nem ele aguenta tamanho conteúdo. Isso pode ser, porque eu não fiz absolutamente nada diferente. Bem provável que tenha sido isso, né? Mas a gente estava falando do Coritiba, o Coritiba vai cair. O Coritiba quis contratar para valorizar a sua SAF, né? Que custou quanto, o Capelas? R$1 bilhão, né? Foi por 1 bilhão que o Coritiba vendeu os seus direitos. O Coritiba vai jogar a Série B e o Coritiba tem sido parecido com o Vasco recentemente. É um bate e volta danado, né? É verdade. Algo que realmente não é legal pro futebol do Paraná. Não, péssimo. Tem que abrir demais o olho Curitiba. Bom, é o jogo que a gente vai transmitir daqui a pouquinho, daqui 1 hora, as escalações pra vocês. Na Rádio Bandeirantes, você vem conosco. AM 840, FM 90.9, aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos fazer o seguinte, neste momento, vem aí os nossos parceiros comerciais na volta, as escalações, os times definidos. Afinal de contas, tem muita emoção no Rádio do Brasil. Equipe técnica Bandeirantes trazendo o sonsaço direto da Vila Belmiro. Sequência da rodada cheia de Campeonato Brasileiro. E pro Peixe é vencer ou ganhar. Até já! Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Teatro Itália apresenta Show Terra Brasil, espetáculo com danças de algumas regiões do Brasil em sua única apresentação, em cartaz no dia 29/10, às 20 horas. Garanta seu ingresso pelo telefone 3051-5833 ou pelo site do simpla.com.br/show Terra Brasil. Não perca, garanta já o seu ingresso. Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou
Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O PDT. Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O PDT tem uma história de luta e coerência em favor do trabalhador, do aposentado, do pensionista, de você, povo brasileiro. Por isso eu quero te pedir, filie-se ao PDT, venha ser candidato a vereadora, prefeito, prefeita. Ajude-os a construir uma nação mais livre, mais soberana e mais igualitária. Filie-se ao PDT, é o nosso futuro que está em jogo. O PDT. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento novo Megane E-Tech. Conheça o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. Ipmax da Ipiranga. Philco, tem coisas que só a Philco faz para você. Gerdau, o futuro se molda. Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E claro, faça o multi com o 5G+, mais rápido do Brasil. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Alô, amigas e amigos do esporte a motor. A maior dificuldade para o Grande Prêmio do México nesse fim de semana é a elevada altitude de 2.200 metros acima do nível do mar. Para começar, o ar menos denso afeta a eficiência da combustão do motor. O turbo precisa girar mais rápido e gera mais calor na unidade de potência. Aí já viu, né? O ar rarefeito também prejudica a refrigeração dos freios, principalmente no fim do retão de mais de 1 km. Para reduzir a velocidade do carro antes das curvas, fica muito mais difícil. Além disso, para compensar a perda de pressão aerodinâmica pelo ar mais fino, os carros precisam andar com asas maiores. Mesmo assim, o carro fica bem mais solto na pista. É claro que os pilotos também são bem preparados para os desafios da altitude, mas o corpo também sofre. O coração fica mais acelerado e há quem sofra com dores de cabeça. Mas não tem jeito. Para driblar as armadilhas da altitude, só resta mesmo acelerar. Concentração na Rádio Bandeirantes. É o antigo de tanto é o risco.
absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos. 8h37, nesse ritmo, na pegada na Vila Belmiro. A bola vai rolar 9h30 da noite. Timaço da Bandeirantes vai trazer pra você toda a emoção do peixe. Agora quem dá bola é o Santos. E eu quero escalar o Clube da Vila Belmiro, uma das mais belas páginas da história do futebol mundial. O Santos Futebol Clube, acredito eu que já esteja definido pelo Marcelo Fernandes. Tá ou não tá, do Vale? Sim, senhor. Definido, escalado pelo Marcelo Fernandes, Capela. Campeão absoluto desse ano. Santos, 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 sempre Santos. Dentro ou fora do chapão. Jogam de jogar, é o leão do mar. Salve o novo campeão. Escalando o Santos Futebol Clube na voz dele, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Escale o único clube no mundo que parou uma guerra do Vale. Exatamente, o Santos de Rei Pelé, escalado por Marcelo Fernandes, com 34 João Paulo no gol, 28 Joaquim Basso, camisa 2 e 16 Dodô, portanto 3 zagueiros. 30 Lucas Braga pela ala direita, 25 Tomás Rincon, capitão do time, 8 Jean Lucas, 23 Lucas Lima, 38 Kevson, 10 o pequeno polegar Soteldo e 9 Marcos Leonardo, 12 gols para ele no Campeonato Brasileiro. Capela. Repeteco desse peixe, vamos lá do Vale, solta de novo a escalação oficial do Marcelo Fernandes do Vale. De 34 João Paulo, 28 Joaquim, 2 Basso, 16 Dodô, 30 Lucas Braga, 25 Tomás Rincon, 8 Jean Lucas, 23 Lucas Lima, 38 Kevson, 10 Soteldo e 9 Marcos Leonardo. Boa do Vale, e muitos jogadores, Pretzel, obviamente, isso aí é uma coisa bem básica que eu vou falar, mas é importante ressaltar, naquele 7-1 não que sirva de justificativa, é óbvio, mas o Santos também não estava com vários dos seus principais jogadores do campo de jogo, isso acaba influenciando. Acho que mesmo que o Marcos Leonardo, o João Paulo estivessem, o Santos teria perdido, mas não por 7, né, Xandão? Acho que se o Jean Lucas e o Soteldo, só os dois tivessem jogado contra o Inter, a situação seria diferente. Também acho. O Inter não iria amassar o Santos como amassou. Porque aquele gol a 1 minuto de jogo também abalou demais o time do Santos. E aí aos 13 o Dodô erra, uma pena, e o Alan Patrick faz 2-0. Ali acabou. Ali a casa caiu definitivamente aos olhos do Marcelo Fernandes, que ficou meio anestesiado, né? Então o jogo foi atípico também, porque o Santos não mostrou uma reação. O Santos meio que se entregou depois de tomar o segundo gol. Hoje não. Hoje essa escalação é bem interessante. O João Paulo é indiscutível. O Vladimir realmente infelizmente, no Santos ele não consegue, né, aproveitar as oportunidades quando ele tem. O Jean Lucas escolheu o Santos em detrimento do Flamengo e do Palmeiras. O cara ama o Santos, cara. Eu não sou muito fã de jogador assim, sabe? Porque os jogadores hoje eles têm um poder gigantesco, né? Mas olha o que o Jean Lucas fez. Ele poderia jogar no Palmeiras ou no Flamengo, que hoje tem mais condições de brigar por títulos do que o Santos. Trocou essa segurança. Exato. Por brigar por títulos a um time que vai, Exato. infelizmente, lutar contra o rebaixamento durante as próximas temporadas. E por um time que o tratou muito bem da outra vez. Olha Sem que dúvida. interessante. Jogou muito na primeira passagem. Curto, mas bola. jogou muito. Então é o seguinte, ó, ele jogou muito com o São Paulo. Foi uma contratação do São Paulo na época. Então o Jean Lucas acrescenta, sobra no meio de campo, e o Soteldo, apesar de todos os problemas, quando o presidente Rueda deu entrevista aqui para nós e disse que ele é difícil de administrar, mas em campo ele resolve quando ele quer jogar. Então hoje o Santos bem mais forte e evidentemente que favorito para ganhar do Coritiba. O Luke Strike, mande um salve aí pra galera Toff, Bairro Alto, Zona Norte, Curitiba, Capela. Tem muita gente aqui secando o coxa, torcedores do Atlético Paranaense. Tamo junto, Luke. Luiz Ricardo tá mandando participação aqui, ó. Sorte do Santos é que tem time pior que eles esse Brasileirão. Concordo contigo, também tem essa. Fala do Vale, você me chamou. Vocês falavam aí a respeito do 7-1 do último final de semana. E o João Paulo é um retorno importante hoje, né? O Vladimir acabou tomando 7 gols. E os caras... Hoje o Vladimir não tá nem entre os relacionados. Os caras falam, né? Que ele sentiu ali uma dor lombar e tudo mais.
Nem no banco hoje o Vladimir, depois dos 7 gols sofridos contra o Internacional, viu, Capela? Quando eu li essa notícia, eu admito que eu pensei igualzinho a você, o PDB. Eu falei, os caras estão querendo aqui, né, Xandão? Vamos lá. Estão querendo dar uma encobertada, né, no negócio. Porque realmente... O Lomba é um mau goleiro? Não é. Mas o Lomba no Inter, ele foi muito mal. Foi titular muitas vezes também. O goleiro, quando não é muito bom e ele joga muito, ele falha mais. Se é uma vez ou outra que nem no Palmeiras, joga uma, fica 10 no banco, joga outra, aí passa, né? O Lomba já tem quase 35 anos. O Vladimir já tem 32 ou 33, né? São goleiros que viveram de alguns momentos esporádicos, né? E o Vladimir, quando recebeu a oportunidade no Santos, nunca confirmou. E foi pro Avaí também, não teve uma grande participação. A vida de goleiro realmente é complicada. Aliás, hein, o Rafael ontem, hein? Mal. Aliás, falha em algum dos gols, assim, uma falha absurda. Eu achei que absurda não, falhas, sim. Ele falhou no gol anulado. Gol anulado ele falhou. No gol, então, mas foi anulado, então nem contabilizo. Mas de assim, fato, ele não estava seguro ontem, assim como todo o time do São Paulo. Ontem os caras jogaram de fralda, hein? Aliás, o Rafael, eu sempre falei sobre isso, já foi debate no Esporte Debate. Você e o Capriotti acham ele um goleiro muito bom. Não, eu não acho ele muito bom. Eu acho ele um goleiro bom. Eu acho ele um bom goleiro. Você coloca palavras na nossa boca. E no momento que tem gol do Vasco, o Vasco diminui, isso, hein? Alex Teixeira. O Alex estava cheio. E como? Subidinho, De que jeito que ele fez o gol? De cruzamento, né? Acabou. A defesa do Inter pelo alto, ela é terrível. Gol do Alex Teixeira. Jogador baixo. Quem cruzou foi o Paê? Não foi o Paê. Sozinho, ó. No meio entre o Vitão e o Mercado. Ó. Não, ele era baixinho, né, cara? Baixinho, ó. Entre o Vitão e o Mercado. O Vitão tem 230 metros. Ele pula uma gilete. Não sai do chão. Impressionante. O Vitão não sai do chão. Então o Vasco entra no jogo de novo. Quase 40 do segundo tempo. Ô, do Vale, rapidinho. Quem que vai apitar o jogo na Vila Belmiro? Hoje é arbitragem carioca, viu? Do Wagner do Nascimento Magalhães. Misericórdia. Mas a arbitragem brasileira, né? Não tem um que salva. Eu vou falar pra vocês, eu gosto do Klaus. Apesar de qualquer coisa aí que o torcedor fale, eu acho que ele é um bom árbitro. Vamos lá, quem que apita o VAR? No VAR teremos aqui o Carlos Eduardo Nunes Braga. Esse eu não me recordo. Eu lembro dele, mas eu lembro, assim, nada gritante. Então, se eu não lembro, acho que de nada gritante, que talvez ele não tenha feito algo tão absurdo no VAR. Tomara, né? Tomara que seja uma boa arbitragem, que não influencie no jogo, apesar que quase todas as arbitragens influenciam demais nas partidas. Bom, vamos escalar o Coxa. Norte a sul está brilhando, Coxa branca. Santos definido, escalamos 2 vezes. Daqui a pouquinho o PDV dá mais uma última passada na escalação do Peixe. Vamos escalar o virtual rebaixado de 2024. Vamos lá, do Vale. O maior do Paraná definido. Rapaz, eu falo pra... Eu não sei o que tá acontecendo, Preço. Tô tentando aqui, sabe? É realmente dar BO mesmo na linha. Não sei o que acontece. Tá me ouvindo aí, do Vale? Voltou, PDV. Tá tudo bem. Eu não sei o que acontece. É que na escalação a gente tem que dar emoção, Capela. Mas não precisa. Essa aí você passa. Às vezes a gente até mente, mas a gente tem que dar emoção. Aí eu gostei. Então vai, do Vale. Vamos lá, então, ó. De 1, Gabriel. 16, Natanael. 3, Henrique. 47, Jean Pedroso. 26, Vitor Luiz. 8, William Farias, capitão do time. 17, Matheus Bianchi. 19, Sebastião Gomes. 10, Marcelino Moreno. 9, Slimani. E 30, Robson. É o Coritiba do técnico Thiago Kozlowski. Olha, eu vou falar uma coisa, viu, Pretzel? Eu não acho o ataque do Coritiba ruim. Vocês podem me criticar. Eu não acho o Robson um péssimo jogador. Acho que é um jogador que faz lá os seus golzinhos, passou em time grande. Passou e no tal. São Paulo, passou bem rápido, né? Bem rápido. Quase não jogou por lá. Era o técnico. Fortaleza. Quer dizer, é um jogador que tem a sua qualidade. Ponto. Slimani, jogador mundialista. E o Marcelino Moreno é bom jogador. O que falta pro Coritiba é praticamente um time inteiro, porque se tivesse um time minimamente competitivo na sua zaga, laterais e meio, poderia deixar esse ataque um pouco mais livre para poder pensar em atacar e não só em se defender. O que você tem para dizer do Coxa? Tem para dizer que é um elenco meio desequilibrado, né? E que demorou para reagir no campeonato. E teve aquele jogo do Antônio Carlos Zago. Ele era o técnico, né? E aí vocês querem o quê? Os jogadores não acertam um chute. Não, ele jogou o negócio no ventilador. Ele jogou no ventilador e aí não houve outra possibilidade que não fosse a saída dele. Ele pediu a demissão naquele momento, mas ele não quis pedir para receber o valor da multa, é isso. E aí o Coritiba demorou para trocar a comissão técnica ou para mudar um pouco a metodologia. E aí contratou muito jogador médio.
certo? Que era o que dava para fazer até fechar a SAF, né? Depois que fechou a SAF, vieram os europeus. Mas os europeus, sabe, o Slimani é bom, o Samaris... É voluntarioso, vai. Voluntarioso. E o Gessé hoje é terceiro escalão. É uma vergonha. Então, sabe, e o jogador brasileiro que vê esses europeus chegando, ganhando uma bala também, não sei se pega muito bem. Isso aí quebra o elenco. Ainda mais num time limitado. Então eu nem sei se isso está acontecendo, mas que os resultados falam muito sobre o Coritiba, principalmente em casa, né? O Coritiba do Couto Pereira é muito ruim. Ele é amassado pelos adversários. Era sempre muito forte, né? Sempre foi muito forte. Sempre foi a tentativa de ganhar em casa, né? Então, hoje o Coritiba ele vai jogar pela honra. Coritiba e América jogarão até o final agora para incomodar os adversários, é isso. Meu Verdão é campeão brasileiro, é fita azul, é campeão estrangeiro. Concentração. 8h47. O Enzo Ortega, atualiza pra gente aí tempo e placar no Rio de Janeiro. Vascão tá perdendo, mas tá pressionando o Colorado. Vamos lá, Enzo. Vamos lá, KP, 43 minutos, chegando no 44 lá em São Januário do segundo tempo. O Inter segue vencendo o Vasco por 2-1, só que o Vasco tá pressionando, viu? Como o Pretzel bem disse, o Vasco usando muito dos jogos cruzados, muito cruzamento na área, muito escanteio, então jogo pegado nesse final... Ai, levou o gol, quase, meu Deus! Quase, imagino que era o Verratti ali, quase driblou o Rocher e fez gol, mas Inter segue na frente. E vamos atualizar a tabela, KP, que você bem sinalizou no começo. O Botafogo no topo, lembrando que não jogou essa rodada por causa do Fortaleza, lembrando que sábado tem a final da Copa Sul-Americana. Botafogo em primeiro com 59, seguido do Bragantino com 52, Palmeiras 50, fechando o G4, Flamengo também com 50. Agora no G6, Atlético Paranaense com 48 e Grêmio com 47 na sexta colocação. Indo para a Copa Sul-Americana por enquanto, Atlético Mineiro com 46, Fluminense com 45, Fortaleza, como eu bem disse, não jogou, com 42 na nona colocação, São Paulo na décima com 38, o Inter por enquanto ganhando, chegando a 38 com 11ª colocação. O Cuiabá que perdeu para o Corinthians ontem por 1-0 na Arena Pantanal com 37, Cruzeiro também com 37, o Corinthians na 14ª colocação com 36, Bahia com 34, Goiás se safando com 31 na 16ª colocação, abrindo o Z4, Vasco da Gama com 30, seguido do Santos, Coritiba em 19º com 20 pontos, fechando a tabela do Brasileirão Série A, o América Mineiro com 19, KP. Time técnico da Bandeirantes na mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica Bandeirantes, Caiame Martins, Rafael Palmeira, no Switcher com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, redes sociais, Gabriel Modesto. Quero a Central Técnica externa, quem tá na Vila Belmiro com você aí do Vale? A dupla dinâmica Guilherme Mordente e o Wesley Ortega. Maravilha, dois monstros, é isso aí, colocando o sonsaço da Bandeirantes pra você. Fala, Enzo! KP, só pra sinalizar que o Brasil tá jogando pelos Jogos Pan-Americanos contra a Colômbia e Guilherme Biro abriu o placar 16 minutos do primeiro tempo, vai vencendo por 1-0 contra a Colômbia, lembrando que é sub-23 pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Guilherme Biro, jogador do Corinthians, no momento que o Paulinho é expulso em São Januário. Jogador do Vasco expulso, 46 do segundo tempo, o árbitro deu 8 de acréscimo, só dá Vascão, hein, mas abriu muito espaço pro contra-ataque do Inter. É o seguinte, você ouve o som ambiente, eu tô sentindo que o Santos tá entrando no campo de jogo pra aquecer do Vale. Exatamente, Capela. Neste momento, o Santos com uma chuva fina, vai se negociar por mim, pode ficar assim, porque aquele chove, mas não molha, porém, né, repórter aqui no gramado fica sempre com receio de chover um pouco mais forte. Numa noite não tão quente aqui na Baixada Santista, neste momento com a Vila já sendo tomada pelo torcedor, o Santos entra no gramado e inicia o processo de aquecimento por aqui, viu, Capela? Daqui a pouquinho você vai ouvir Rogério Assis, Alexandre Pretzel, PDV, Enzo Ortega e todo o timaço do microfone de esportes da Bandeirantes. Afinal de contas, você sabe, futebol é aqui, Brasil! Futebol é onde? É com a Bandeirantes. Sempre será, até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você.
Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Gil Lisboa às quartas-feiras, Tiago Ventura às quintas, Bruna Luiz às sextas, Yuri Marçal aos sábados, Rodrigo Marques aos domingos e João Pimenta, dia 28 de outubro. Do dia 21 ao dia 28, o espetáculo O Visão Voador. Dias 28 e 29, rock para crianças. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br, ingressos em uhu.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou. Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já o UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. O melhor da noite está demais! Tem muita coisa boa rolando. Estamos esperando por você. É verdade, todo dia tem informação, emoção, música, sempre com alto astral e ao vivo. E com uma inteligência nada artificial. É verdade. Por isso, eu, Glenda Kozlovski e eu, Zeca Camargo, esperamos por você. Melhor da noite, ao vivo, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Vai pra cima deles, Peixão! Santos Futebol Clube, o único clube no mundo que parou uma guerra. É o Peixe que tem que ir pra cima mesmo do Curitiba. Vencer, vencer e vencer. Paulo do Vale, Vila Belmiro, campo de jogo, mais um destaque do Santástico Futebol Clube. Vai do Vale na Bandeirantes. Vamos lá, Capelanes, o Santos que hoje está lançando inclusive o terceiro uniforme, muito bonito, inclusive nosso Guilherme Mordente, meu amigo,
abriu a carteira e já gastou 350 mangos, velho. Misericórdia, velho. O homem tá com a grana, velho. Não quis nem saber, velho. Foi lá na loja, já comprou 350 conto a camisa nova. Ó, mas é bonita, hein? É o terceiro uniforme e tal. Tem essa questão de fugir um pouco das tradições, mas é uma homenagem ao Japão. É uma homenagem ao país Japão e também ao continente asiático de alguma forma, onde o Santos já esteve em 58 oportunidades, venceu 45 vezes, empatou 10 e perdeu 3. Eu tava até tentando ver se o Santos ia entrar em campo com essa camisa hoje e de fato jogar, mas acredito que não. Acredito que o Santos hoje entra de uma forma tradicional aqui na Vila Belmiro. Aliás, hoje é o jogo de número 2.400 da história da Vila Belmiro, que foi inaugurada em 12 de outubro de 1916. Até aqui, o Santos conquistou 1.519 vitórias, foram 482 empates e apenas 398 derrotas. A Vila Histórica, onde o Rei Pelé desfilou e muito seu futebol, além dele, outros grandes craques como Madson Capelani. Você tava bem até soltar essa última aí. Você lembra que ele tinha uma tatuagem no antebraço, o Sim, Paulo Varquim? tem ainda, né? Madson é F. É o quê? Madson é F. Maravilhoso. Ô Duval, é o seguinte, mandar um forte abraço pra Fernando Camargo, mito mitológico, ouvindo a Bandeirantes. Falei com ele ontem no Allianz. Quem? Com o Fernando. Com o Fernando? Não cai mais nessa primeira série, irmão. É. 700, né? Você tá ligado, né? Tá ligado, eu sou macaco mexa, né? Vai tudo pro microfone, o bobinho. Né? Homem do Jardim de Infância. Um abraço, Fernando Camargo. Grande Fernandão. Falamos muito a respeito do São Paulo ontem. Que rapaz, coisa. Então, que lapada, papai. Não foi o São Paulo que perdeu. O Palmeiras fez um jogo espetacular. E não teve um jogador que destoou ontem no Palmeiras. Não, os caras estavam com a setinha pra cima. Um nível altíssimo. É isso mesmo. Em contrapartida, o São Paulo entregue. É isso aí. Ó, um abraço aqui para Lucas Goulart Moreno. Ó, Rivaldinho. Pedro Martelli tá ouvindo a Bandeirantes também. Renato Peranton tá feliz da vida com o Santos Futebol Clube. Então é o seguinte, pra gente colocar um ponto final neste concentração. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Eu quero o som da torcida do Santástico Futebol Clube. Ganha Santos, fica na Série A, que é o seu lugar, Peixão. Santos vive no meu coração, é o motivo de todo meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira, uma bela história, e o passado e o perfeito. Nascer e ver que o Santos morreu, o orgulho que retorno o Santos! É isso aí! Vou começar com você no pique do Quinzão da Bandeirantes. Vamos lá, Paulo do Vale, palpite pro jogo do Vale. Santos 2, Coritiba 0. Era o meu palpite, vou mudar por causa disso. Enzo Ortega pra você, Enzão, quem ganha? 1-1. 1-1, rapaz, resultado ruim esse aí pro Peixe. Vamos lá, Pretzel pra você. 2-1 Santos. 2-1 pro Santos. Pra mim, o Santástico Futebol Clube vencerá por 3-0. Vem aí, Jornada Esportiva, microfone de esportes da Bandeirantes. Eu volto já já. No intervalo inteligente e no apito final. Chegou a hora, nação santista. Só a vitória interessa. Vai pra cima dele, Santos! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Time no gramado, tô ligado.
bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Aniversário de milhões do Tenda Atacado. A sorte nunca esteve tão perto. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos Cio, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Depois de ser humilhado em Porto Alegre, o Santos volta à sua casa, volta à Vila Belmiro. Hoje aqui é jogo dos desesperados, Santos e Coritiba. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil,
cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. É noite de futebol, segue o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a você, ligado na rede Bandeirantes de Rádio. Estádio Urbano Caldeira, aqui Santos, na famosa Vila Belmiro, templo do futebol mundial, que reverencia o Rei Pelé, eternamente o rei do futebol. Na Vila, Santos e Curitiba, 9h30 pelo horário de Brasília. Situações complicadas, a do Curitiba é muito pior. O Santos está também na zona do rebaixamento, mas tem uma condição melhor que o time paranaense. Santos e Curitiba é o jogo dos desesperados. Santos está vindo de uma senhora cacetada. Levou 7-1 para o Inter em Porto Alegre, a maior goleada até aqui desse campeonato nacional. Vem para sua casa tentando a reabilitação. Empate não serve não. Empatar aqui é derrota. Santos e Curitiba. Você já ouviu destaques no Concentração com João Paulo Capelanes e continua ouvindo muito mais. São 9h10 da noite, horário de Brasília. Os times terminam o aquecimento nesse instante. Aqui à minha direita, o Curitiba, já indo pro vestiário. O Santos à minha esquerda e o torcedor chegando. Santos e Curitiba, mais destaques no microfone da Bandeirantes, o do Peixe, para mais uma decisão do Campeonato Brasileiro. Alô, Paulo do Vale. Alô, Canhão, abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Santos, que foi recepcionado com muita festa por parte do torcedor, mesmo depois da derrota, a goleada sofrida para o Internacional 7-1 no último final de semana. E conta com retornos importantíssimos para o jogo de hoje. 3 atletas que cumpriram suspensão contra o Colorado. João Paulo no gol, Jean Lucas no meio-campo e também Soteldo com a 10 no ataque, formando dupla com Marcos Leonardo. E o destaque do Coritiba, Paulo do Vale, que terá Jean Pedroso na zaga, já que o Coxa acabou tendo problemas com relação ao Thalisson Gabriel com uma virose, mas conta com o retorno de William Farias.
capitão do time que volta ao meio-campo, na vaga de Samaris. O destaque da opinião da Bandeirantes para Santos e Curitiba. Boa noite, Alexandre Pretzel. Grande abraço, Canhão. Um abraço para toda a nossa equipe, para quem nos acompanha sempre. Olha, é um jogo que o Santos tem que ganhar ou ganhar. Claro que o empate não vai ser um absurdo, porque deixará o Santos fora da zona de rebaixamento nesta rodada. Então, apesar do 7-1 vexatório contra o Inter, a rodada do fim de semana passado não foi ruim para o Santos, por incrível que pareça. E a do meio de semana também não. Então o Santos só depende de si. Se o Santos ganhar do Curitiba, eu acho que tem que ganhar, um jogo que não dá para ficar pensando em empatar, tem que ganhar mesmo. Pela situação do Curitiba virtualmente rebaixado, o Santos vai a 33 e abre 2 para o Goiás e 3 para o Vasco, e com uma vitória a mais do que o Vasco e 2 a mais do que o Goiás. Então o resultado passa a ser gigantesco. A vitória vira, é claro, uma obrigação e até uma certa tranquilidade, pequena, é claro, momentânea, até a próxima rodada contra o Corinthians. Então, a derrota do Vasco para o Inter foi muito boa e a derrota do Goiás para o Fluminense também. Então, o Santos ganhando, ele vai a 33 e alivia bastante. E empatando, fica fora da zona de rebaixamento, mas é evidente que tem uma tabela difícil pela frente. Projeção de um jogo interessante, com o Curitiba tentando atrapalhar a vida santista, mas eu acredito que o Santos ganha, Canhão. 9:30, Vila, Santos e Coritiba, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos outros destaques. O do Corinthians, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, informação que trouxemos em primeira mão na Rádio Bandeirantes. A Comissão Eleitoral do Corinthians pediu o afastamento de Carlos Elias, o conselheiro que é acusado de tentar convencer os outros a votarem contra a candidatura de Augusto Melo. Ele é membro da Comissão Eleitoral, inclusive já foi advogado de André Negão e foi o único dos conselheiros a votar contra a candidatura de Augusto Melo. O Corinthians vai a campo no domingo contra o Santos pelo Brasileirão. No São Paulo, destaque de Bruno Milhozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O São Paulo não terá Rafinha, tampouco Lucas. Um suspenso, outro lesionado, os dois são ausências no duelo contra o Atlético Paranaense nesse domingo às 4 horas da tarde. Porém, Dorival Júnior conta com 3 retornos. Arboleda, Luan e também Pablo Maia, os 3 estarão à disposição para o duelo pelo Campeonato Brasileiro. No Palmeiras, você destaca o que, Gustavo Soler? Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Após espantar a crise com a goleada de 5-0 para cima do São Paulo, o Palmeiras já está de olho no compromisso de sábado contra o Bahia no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira só deve fazer uma mudança na escalação titular, já que Zé Rafael está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o garoto Fabinho deve iniciar a partida entre os 11 do técnico português. 9:15 da noite, horário de Brasília. Marcou o 5º sinal da Bandeirantes. Agora o destaque do jornalismo com Pedro Gambassi. Fala, Canhão, boa noite para você e para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. O Exército pediu a prisão preventiva de 6 militares suspeitos de envolvimento no sumiço de 21 armas do Arsenal de Guerra de Barueri, em São Paulo. Outros 17 militares também foram punidos por terem deixado de fiscalizar e conferir o armamento. Eles podem ficar detidos por até 20 dias. A decisão final sobre as penas dos militares cabe agora à Justiça Militar. Até o momento, 17 das 21 armas furtadas no dia 7 de setembro foram recuperadas. Agora o destaque do jornalismo, esse já foi. Agora o destaque do plantão Bandeirantes, com todos os destaques, Enzo Ortega. Fala, Canhão, um grande abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, encerrado pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco Internacional lá em São Januário, o Colorado venceu por 2-1 com gols de Maurício e Ener Valência. Pro time carioca, Alex Teixeira diminuiu aos 40 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Inter chega à 11ª colocação com 38 pontos. O Vasco, resultado positivo pro Santos, fica na 17ª colocação com 30 pontos. Também tivemos Brasileirão Série B, ABC e Avaí jogaram
e empataram por 1-1. Também estamos tendo no momento os jogos pan-americanos. México e República Dominicana empataram 0-0. Os Estados Unidos venceram de Honduras por 2-1. Chile venceu do Uruguai por 1-0 e no momento o Brasil vai vencendo da Colômbia por 2-0. Amanhã teremos rodada tripla pelo Brasileirão Série B. O Ceará enfrenta o Sport e às 9h30 da noite teremos Guarani e Botafogo e Novo Horizontino e Ponte Preta. Canhão. Santos e Coritiba, atração dessa noite pelo Campeonato Brasileiro, jogo dos desesperados, bola rolando 9h30 da noite e você vai estar com a gente na grande cobertura com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Caiane Martins, Rafael Palmeira, no Twitter, imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. Nas redes sociais, Gabriel Modesto, Sonzan Bandeirantes na Vila. Externas aqui com Guilherme Mordente e Wesley Ortega. Sonzão que você ouve anunciando a escalação do Santos. Luzes apagadas, lanternas dos celulares acesas, o anúncio trazendo todo o time do Santos, escalando o time. É bom para dar aquele ânimo, não é, Paulo do Vale? O time vem de uma senhora cacetada. Tomou 7-1 do Inter em Porto Alegre e vem para sua casa hoje buscando a reabilitação. E a galera tá no clima. Paulo do Vale, um pouco mais dos times aqui, Santos e Coritiba. É decisão para os dois. O Coxa tá muito mal no campeonato. Uma situação complicadíssima. Galera tá se entusiasmando com os nomes anunciados aqui no telão da Vila. Aplausos para Jean Lucas, para Soteldo, para Marcos Leonardo. A galera entusiasmada para o jogo de daqui a pouco aqui, Paulo do Vale. É verdade, Rogério, assim, chega a ser comovente, né? Esse entusiasmo por parte do torcedor santista, como se ignorasse essa fase terrível do Santos, justamente sabendo da importância do apoio neste momento para que o Peixe de alguma forma consiga permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Seria algo assim terrível para a história do Santos, algo inédito que nunca aconteceu, um rebaixamento na elite do futebol brasileiro. O torcedor não quer isso e entende a sua importância neste momento. Detalhe, os caras vaiaram o Mendonça aqui. O Mendonça tem 5 gols, é o vice-artilheiro do Santos do Campeonato Brasileiro. Acho que foi o único que tomou uma pequena vaia aqui ao ser anunciado pelo telão e pelo sistema de som. Teve uma encrenca dele com o torcedor, não teve? É, teve, né? Alguma coisa assim. Na verdade, do torcedor com ele, né? Que a galera se acha no direito de cobrar o jogador, né? O cara vai, por exemplo, ao supermercado e aí os caras querem brigar, querem bater no cara, né? Como se o jogador de futebol perdesse o jogo porque quisesse também, não é assim não. Na maioria das vezes ele perde porque é ruim mesmo, né, Paulo Lovato? É verdade. O adversário né? É bom, né? Tem isso, né? Tem isso, tem sempre o time do outro lado e tal. Acho que foi num condomínio, inclusive. Condomínio do Mendonça, né, Canhão? Que um menino, pois é. Um adolescente começou a cobrar ele aos gritos. Tipo assim, na recepção do prédio, sabe? E aí esse vídeo viralizou porque o Mendonça disse pro menino: você reclama, mas você não sabe nada de futebol. Eu é que sou jogador. E aí, acho que a vai é mais ou menos por isso, como o Canhão disse, Pedro. Vamos combinar que mentira não é também. É verdade. E o detalhe é que, por exemplo, o Julio Furque, que chegou recentemente, o torcedor já reconhece como um atleta que vem ajudando o Santos, que se esforça e foi aplaudido. No exato momento que o Santos deve entrar aqui no gramado, né, da Vila Belmiro, pelo menos o sistema de som com toda a pompa anuncia o Santos que vai estrear o terceiro uniforme daqui a pouco, né? Em uma homenagem ao Japão. O Santos que vem realizando homenagens a todos os continentes e agora homenageia o Japão e uma forma de homenagear o continente asiático. Portanto, o novo uniforme bonito, né? Diferente e tal, com alguns detalhes, alguns desenhos japoneses e tudo mais, como por exemplo a carpa, né? Que representa muito essa cultura japonesa. E vendendo aqui na loja da Vila Belmiro hoje já, muita gente comprando, apesar da fase ruim do Santos. Quem, por exemplo, comprou? Ah, nosso Guilherme Mordente, cara, ó, abriu a carteira, meu amigo, 350 pila, meu irmão, parcelou em 8. Tá valendo, comprou lógico, pô, é bom poder, né, o parcelamento faz parte, né, até facilita para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de produto oficial
do clube. Então o Santos está lançando hoje esse terceiro uniforme aqui na Vila Belmiro. Vamos ver se dá sorte, né? Essa cultura japonesa e tudo mais. O Santos que teve, né? Um jogador japonês há alguns anos. Inclusive foi o mais longevo da história do futebol do Japão. Até me fugiu agora o nome dele, o Pretzel... Kazu, tá jogando até hoje, acho, hein? É verdade, 50 e poucos anos. 52 ou 53, tá jogando. Exatamente, acho que é o jogador mais longevo da história do futebol, né? E já passou pelo Santos aqui na década de 90, né? Acho que 96. Então... Paulinho Kobayashi também jogou aqui, né? Paulinho Kobayashi. Jogou bem, né, Pretzel? Verdade, que hoje é técnico do Ferroviário do Ceará, inclusive subiu o time para a Série D. Recentemente ele nos deu entrevista aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes e jogou muita bola, Paulinho Kobayashi, hein, Canhão? Hoje seria titular absoluto do Santos. Fácil. Se estiver passando por aqui, pega uma chuteira, a camisa e entra. É verdade. E ó, só um detalhe, aproveitando que a gente está falando da Vila Belmiro, o Santos, que luta contra o rebaixamento, né? Até o início dessa 18ª rodada, 30 pontos, ainda terá aqui na Vila Belmiro os jogos contra o Cuiabá daqui a 2 rodadas, contra o São Paulo, também contra o Fluminense e na última rodada contra o Fortaleza. São 5 jogos em casa e é exatamente a matemática que o Santos faz. Vencer mais 5 jogos em 10 que restam neste Campeonato Brasileiro. E óbvio que contando com esse jogo de hoje aqui contra a equipe do Coritiba, importantíssimo, um time que está praticamente, virtualmente rebaixado por conta da campanha ruim. Apenas 20 pontos na 19ª colocação. Então o Santos quer contar com o fator Vila Belmiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde vem conquistando bons resultados. Perdeu, é verdade, na última vez que esteve aqui jogando contra a equipe do Bragantino. E agora a gente vê a entrada dos jogadores. Primeiro os reservas e de fato o Santos hoje estreando então, Rogério Assis, este terceiro uniforme, uma homenagem ao Japão aqui na Vila Belmiro, que hoje recebe o jogo de número 2.400 em sua história, Canhão. Pretzel, Paulo do Vale, me lembrei de outro nome, Rodrigo Tabata. Rodrigo Tabata. Verdade. E até quase jogou pelo Japão a Copa, acho que de 2010. É verdade, virou sheik no Catar. Tá lá, virou Qatar, inclusive. Exatamente. Manda lá, é ídolo. Olha aqui, ó, o Kazu, só pra ajudar, tá com 56 anos. E atualmente ele joga no Oliveirense, posição de meio atacante. 2 passagens pelo Santos. Em 86 ele fez 2 jogos. Foi emprestado ao Palmeiras em 86, onde fez 3 partidas. Não lembrava disso. Também não lembrava, não. E em 90... Me lembro dele no 15 de Jaú, serviu pro Santos. Exatamente. Fez 25 jogos no 15 de Jaú. 2 gols marcados. Jogou no Coritiba em 89. É verdade, verdade. 59 jogos, 7 gols marcados. E voltou pro Santos em 90, onde fez 25 jogos e 2 gols marcados. E na seleção japonesa, ele tem 91 jogos e 55 gols marcados de 90 a 2000. É uma bela carreira, hein? Bela carreira do Kazu. Belíssima. Bom, os times aqui vêm pro campo. Na lateral do outro lado, de frente para a cabine, de lá sai uma fumaça branca maravilhosa, bonito espetáculo, mas vai adiar o início do jogo certamente. Essa onda de fumaça, ela vai cobrir todo o campo. E não tá com cara de que vai subir rápido não, Paulo do Vale, porque não tá ventando aqui, ó. Ela tá vindo por baixo mesmo, hein? Ela vem sorrateira, né? Vai avançando. Como se fosse poeira, para descrever melhor para o nosso ouvinte. Como se fosse poeira, né? O vento vem trazendo ela para frente, agora começa a se dissipar. Mas ela fica aqui rente ao campo. Hino Nacional Brasileiro na Vila Belmiro.
Hino nacional brasileiro executado aqui na Vila Belmiro. Ainda bem, Paulo do Vale, que a fumaça está indo embora. Os caras inclusive prepararam o esquema para justamente dissipar essa fumaça, né? Eu percebi aqui, inclusive, usaram aqui como se fosse assopradores? Ali. Isso, exatamente. Aqui usaram esses assopradores para que a fumaça não ficasse tanto tempo assim no campo. Então foi um efeito visual válido, né, Canhão? Dentro disso foi um efeito visual bacana. Bonito. Alexandre Pretzel, vamos para mais uma decisão para os dois, né? O Santos está melhor que o Coritiba. O Santos está pertinho de sair da zona do rebaixamento. A situação do Coritiba é complicadíssima. Ele tem que ganhar aqui mais uns 40 jogos, mas não temos 40 jogos pela frente, né? Até o fim do campeonato. Alexandre Pretzel comenta Santos e Coritiba na Bandeirantes. Curitiba teria que fazer 24 em 30, né, Canhão? 8 vitórias em 10 jogos. Muito difícil, né? Para quem só tem 5 vitórias em 28, é praticamente impossível. E aí eu tava vendo a escalação, o Thiago ele mexeu no time, ele tirou na defesa o Thalisson e botou o Jean Pedroso. O Thalisson enfrentou o Palmeiras. E no meio, perderam posições o Bruno Gomes e o Grego Samares. Foram pro banco. E entrou o William Farias, que é um jogador experiente, jogou no Cruzeiro, inclusive. E o Bianchi, o Matheus Bianchi e o Gomes colombiano continua no meio. O Moreno é bom jogador, o argentino. E na frente o Robson e o argelino Slimani. É um time bem ofensivo, mas é um time com graves defeitos na defesa. É uma equipe que toma muitos gols e que se abre demais. Acho que o Coritiba... o Thiago deve ter dito pro seu time o seguinte, Canhão, olha, a gente tem que ganhar. A situação é praticamente impossível, mas nós temos que ganhar, temos que tentar, vamos jogar para ganhar. Então ele abre o time, deixa o time bem ofensivo. E o Santos, com a escalação, com as voltas do João Paulo no gol, Jean Lucas e Soteldo, eu imagino que fará um jogo bem mais equilibrado, bem mais atento e bem melhor do que a partida terrível do último domingo, quando a gente estávamos juntos. E o 7-1 acabou saindo barato para o time do Santos, pelo que foi a partida de uma maneira realmente impressionante. Um bom jogo de futebol e com um verbo apenas para o Santos: ganhar, ganhar ou ganhar, Canhão. Alexandre Pretzel comenta Santos e Coritiba na Bandeirantes. Times agora já preparados, prontos. À esquerda o time do Santos com esse uniforme hoje que é comemorativo, um uniforme azul escuro, bonito. Coritiba com a sua tradicional camisa com as faixas em verde, passando à frente, no peito, nas costas, com meia, calção branco. Dá saída ao time do Santos. A observação de minuto de silêncio na Vila Belmiro, antes de Santos e Coritiba. Valendo a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto, repito, dá saída Marcos Leonardo. Vai lá, conversa alguma coisa com ele, Tomás Rincon, se posiciona aqui. Autoriza o árbitro, começa Santos e Coritiba. Ele e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Soteldo já tenta a finta, a marcação por baixo, chega em cima dele, toca para fora. Lucas Braga remessa para a grande área, Lucas Lima, para trás o passe, tira Henrique, rebote atrás, dominou, levantou, Marcos Leonardo de bicicleta, espalma Gabriel! Marcos Leonardo dá uma pedalada sensacional. A bicicleta no canto esquerdo. Gabriel defensão. Paulo do Vale. E já transforma a Vila em alçapão, vem o Santos. Jean Lucas da grande área, toque de cabeça pra fora. Tem novo escanteio. Joaquim bota a cabeça, o zagueiro toca nela. Jean Lucas, autorizado para Joaquim. Henrique de cabeça, manda a bola para fora. Cai na esquerda, rasga na marcação. Vitor Luiz tira. Santos começa em cima. Lucas Lima sobe de cabeça, tira, bate na marcação. Vem Moreno, pega o rebote, arranca. Tem aberto na ponta, passa Sebastião Gomes. Lucas Lima tenta a jogada, mas não toma. Sebastião Gomes recua a jogada, vem muito mal o passe. Trava no meio campo, domina, passa à frente o time do Coritiba. Toca Robson, vira o passe para a meia direita. Vem Matheus Bianchi, no apoio Natanel, na linha de fundo para cruzar para a grande área, marcado, volta a bola para Bianchi novamente, Bianchi domina, volta com o Natanael, ele recua, começa voltando com o zagueiro para Jean Pedroso, Pedroso volta a bola para o goleiro Gabriel, marca em cima dele, Marcos Leonardo, Gabriel domina, volta a bola para Jean de novo, Soteldo em cima dele, bota a pressão, toca Jean com o Natanael, levanta para o ataque, enfim o passe, na meia direita, com Sebastião Gomes tentando o domínio, marcado, tenta a pinta, volta Dodô, dá aquela chacoalhada, volta o passe, rasga e manda para fora,
essa bola tirando atrás. Na cobertura volta Kevinson. Lateral pro Curitiba cobrar. Começando quente o jogo da Vila Belmiro. 2 minutos para Santos e Curitiba. Lateral pro Coxa fazer cobrança com Natanael. Toca a bola pela ponta. Tenta o tiro Sebastião Gomes. Vai no fundo, foi travado pela marcação. Tira a defesa. Bola volta na ponta. Tocou para fora do carrinho o jogador do Curitiba. Linha de fundo. Paulo do Vale começa quente o jogo e quase Marcos Leonardo marca um golaço. Paulo do Vale. Exatamente. Depois os jogadores do Santos, inclusive o Kevson, a cada desarme, virando pro torcedor como quem diz, vamos juntos porque o Santos precisa da vitória aqui na Vila contra a equipe do Coritiba, por enquanto 0-0. Domina aqui atrás o Peixe, jogando com os zagueiros, bola aberta para Joaquim pela meia direita, passa Lucas Braga pela ponta, marca a distância Marcelino Moreno, Joaquim enfia na ponta, para Marcos Leonardo, vai Henrique na marcação, caiu Marcos Leonardo, é falta! Essa quem marcou foi um assistente aqui, o Nailton de Oliveira pertinho da jogada, é falta pro Peixe. E o Henrique vai pra cima do assistente, uma que vai tomar uma enquadrada do árbitro agora. Paulo do Vale. Exatamente, né? Experiente, jogador de Copa do Mundo. O Henrique acabou caindo por ali na marcação com o Marcos Leonardo, derrubou o camisa 9 do Santos, fez a falta. E de novo, o Marcos Leonardo chamou o torcedor e agora o Peixe com uma falta. Lado direito de ataque, Lucas Lima toma posição. 3 minutos. Escanteio, Lucas Lima cobra, fica escondidinho do lado esquerdo, Tomás Rincon. Já fez 2 assim, hein? Aparece como elemento surpresa. O Dodô na primeira trave com Marcos Leonardo, com João Basso também. 3,5 o primeiro tempo. Lucas Lima autorizado pro gol para Joaquim. Gol! Zagueiro Joaquim, bola aberta lá do outro lado, na segunda trave, Joaquim se antecipa a marcação, sobe à frente dos zagueiros do Coritiba, bota o cabeção e empurra para dentro do gol. O Peixe marca com 3 minutos e meio, vai para cima e faz 1-0. Joaquim de cabeça, Santos 1, Coritiba 0. Gabriel, não tem jeito, tá feito. O Peixe sai na frente, Paulo do Vale. No melhor dos mundos para o torcedor santista, que fez uma grande festa, apoiou o Santos desde o primeiro momento na chegada da Vila Belmiro. Veio junto com o time do gramado, uma falta cobrada por Lucas Lima. Parece que colocou com as mãos na cabeça do Joaquim, que atropelou o Natanael. Não quis saber. O Santos abre o placar na Vila, na bola parada, 1-0 para cima do Coxa. Coritiba ataca a bola pelo meio, sobra na jogada, Robson fecha na meia direita com Sebastião Gomes, dá na esquerda, vem à frente Vitor Luiz para a grande área, a bola Dodô tenta, Slimani chega, dominada para trás, o passe no gol, chuta em cima da marcação espirrada, pede falta. O Bandeira tá marcando o impedimento, primeiro ele deu pênalti, pênalti tá marcando Wagner Nascimento Magalhães. No chute pro gol, o bloqueio pareceu ser com o braço. Pênalti para o Coritiba, Paulo do Vale. E foi um pouco confusa a marcação, né, Canhão? Porque de fato ele primeiro aponta para a marca da Cal, depois ele aponta pro Bandeirinha e depois meio que confirma a penalidade. Agora os jogadores do Santos começam a cercar por ali. Eu confesso, né, tô do outro lado, tô aqui no ataque do Santos, fica difícil de fato de detectar se essa bola acabou pegando mesmo na mão do defensor santista, viu, Rogério Assis? Pretzel com o monitor, Pretzel. Braço colado, esse árbitro é um brincalhão, ele é um confuso. Braço colado, se ele deu no lance que tá passando pra nós aqui, braço colado do Joaquim, isso não é pênalti. Ele é o mesmo que apitou no Santos e Curitiba, não sei se tu e o PDV lembram, Canhão, pênalti Mandrake também. Ele tá dando um outro lance, agora sim. O primeiro lance que passou na imagem é um braço colado do número 28, é o 38. Não, Joaquim, perdão. Eles estão trocando as imagens aqui. Tem um outro lance. O Slimani então chuta. Não é nesse. Não é nesse. Disputa de bola primeiro, então. Tem 2 lances. Eu não tô confuso, é que a imagem ela tá indo e voltando aqui pra mim. Então é o seguinte, primeiro lance, Joaquim com o braço colado. Não é esse lance, é um outro, que o Slimani chuta e a bola resvala no braço do Dodô. E aí ele marca pênalti. Esse outro lance é duvidoso. Árbitros já marcaram esse tipo de pênalti, outros não marcaram. Eu, sinceramente,
não marcaria, porque o Slimani chuta a bola e o Dodô tá de lado, eu não marcaria. Agora a gente tá vendo o lance de novo, me perdoe, Canhão, agora com calma, com a imagem aberta e com a marcação. Mas ele vem pro monitor aqui, a dúvida realmente. Ele vai voltar. O Magalhães isso não é pênalti. Foi chamado e vem pra tela, vem pro monitor. E a gente vai conseguir ver também no telão aqui na Paulo do Vale, pelo jeito, as imagens, né? Exatamente. É uma vantagem agora por parte da CBF que consegue gerar essas imagens para todo o estádio. Mas é impressionante, né? Os jogadores do Coritiba não deixam o Wagner do Nascimento praticamente andar até o monitor. Esse árbitro é o mesmo que num Santos e Coritiba, pela manhã, eu acho, 2 anos atrás, ele arrumou um pênalti contra o Santos no volante Andrei, que está no banco hoje. O Andrei caiu sozinho e ele deu pênalti. Esse árbitro é o para-raio, Canhão. A gente já falou, Wagner Magalhães. Ele tem o escudo da FIFA. Eu não daria esse pênalti de jeito nenhum. E amarelo pro William Farias, capitão do time, por reclamação. E o VAR aqui do Santos fica quase na torcida aqui, quase na arquibancada. O braço do Dodô, o braço direito esticado, mas a bola vem de trás. Exato. O Slimani chuta, o braço do Dodô tá atrás. Me parece esse um movimento natural para quem sobe para chutar a bola. Como é que vai se manter equilibrado um jogador ou alguém que tente chutar uma bola? O Dodô não pega a bola. Eu tô vendo aqui também, Fredson, como você. Eu não daria esse pênalti, mas é pênalti à lá brasileiro. É pênalti de arbitragem brasileira, né, Pretzel? Exato, ele é o mesmo árbitro que deu um pênalti, vocês vão lembrar, no América e Corinthians, pela Copa do Brasil, um pênalti do Piton de costas também, vocês lembram disso? Era ele. Era ele. Aquele pênalti é ridículo. É o mesmo lance do Dodô. É um pênalti de costas. E ele vai voltar pro campo. Ele não ainda faz o sinal das polegadas, né? Fez agora e deu pênalti. Ele confirma o pênalti. Bom, Pretzel, se o critério dele é aquele igual ao lance do Piton, ele ia dar o pênalti aqui, né? Perfeito, ele errou 2 vezes, como ele erra sempre. Não é pênalti isso aí, cara. O Dodô ele tá de costas, ele tá visando a bola. De novo o lance pra nós, o Slimani chuta e ela pega no braço direito que tá na frente do Slimani, mas sem o Dodô enxergar. Como apoio, é natural que aquele movimento seja feito. Exato, aqui ó, péssima interpretação. Ele já errou contra o Corinthians e agora erra contra o Santos. Lamentável, Wagner Magalhães. Quem é que vai cobrar o pênalti para o do Vale? É o Sebastião Gomes mesmo que tá com a bola, porque os caras agora fazem isso, né? Um pega e despista, né? Exato. No primeiro momento, até antes do VAR, eu tinha visto o Robson meio posicionado. Agora o torcedor canta, João Paulo vai cobrar o 10. O Marcelino Moreno é quem fica com a bola e coloca na marca da Cal. No primeiro momento o Slimani foi fazer lá correndo? Será que o Slimani quer cobrar? Porque ele foi correndo para cima do Moreno. E agora estão ali, né? Estão numa conferência ali. O Robson tá perto. O Robson agora tá com a bola. É o Robson. É o Robson quem vem. Pronto. 10 minutos de jogo. Pelo menos 5 de paralisação aqui com esse pênalti marcado. Robson vem aí. João Paulo no meio do gol. Debaixo de vaias. O Coritiba pode empatar o jogo. Robson concentrado. Fica dentro da grande área. Autorizado. Pé direito. Bateu. João Paulo tocou. É gol! Gol! É do Coritiba! Robson envia o pé à meia altura. João Paulo toca na bola. Ela vai muito forte e entra. Empata o Coritiba. Robson, 1 pro Peixe. Coritiba 1. João Paulo não tem jeito, tá feito. 1-1, Paulo do Vale. O João Paulo fez o que pôde, até porque o Robson bateu esse pênalti quase que no meio do gol, né? O João Paulo meio que quase tem que voltar para tentar a defesa porque ele passa na bola. Toca nela, mas com força. Ela acaba entrando mesmo assim, estufando as redes. O empate no Coxa num pênalti polêmico, tudo igual na Vila, começo de jogo ainda 1-1. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio, primeiro tempo.
Soteldo na entrada da grande área, domina a bola, travado no carrinho, a bola cai na ponta, na recuperação com o Natanael para o time do Coritiba, ele tenta driblar, perde, Jean Lucas ganha, patina, domina, volta marcado em cima dele, tenta a jogada, Sebastião Gomes, ele recua a jogada e volta com o Dodô pelo meio do campo, aqui 11:30 primeiro tempo, Enzo Ortega, Santos e Coritiba 1-1. Canhão, o ABC empatou com o Avaí pelo placar de 1-1, está oficialmente rebaixado para a Série C, Canhão. Jean Lucas na ponta, carrega, a bola vai pra fora, perde equilíbrio, a passada, a bola vai pra fora direto pela linha lateral, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Alexandre Pretzel começa quente o jogo aqui. Nossa. 12 minutos, primeiro tempo, 1-1, Pretzel. Jogão em termos de emoção, né? O Santos com 2 minutos já tinha 2 escanteios. E aí na bola aérea o Joaquim fez 1-0, espetacular a 3 minutos e meio. E aí o Coritiba vai e empata pra mim nesse pênalti Mandrake, apitado pelo Wagner Magalhães. O Coritiba é um time perigoso do meio pra frente, mas atrás a defesa vaza. O Santos tem que ter calma, Canhão. Toma à frente o Coritiba, ganha Moreno, recua, serve atrás, começa com William Farias, tem ao lado pedindo bola, Matheus Bianchi, ele prefere a jogada com o zagueiro do Minas, Jean Pedroso, na direita o Domínio vai jogar, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. De longe, o Vitor Luiz volta para o goleiro Gabriel na grande área. Marca Marcos Leonardo. Gabriel para a direita, o passe para Jean Pedroso. Soteldo em cima. Enfia no meio, William Farias. Pressão feita pelo Tomás Rincon. Vem William Faria. Dá para o Gabriel, goleiro de volta na pequena área. Pé direito, levanta para o ataque. Enfia a bola para o meio. Domina no peito, Sebastião Gomes. Põe no chão, recua da William Farias que vira a jogada na esquerda. Passa à frente, Vitor Luiz. Desmarca-se pela ponta, Moreno. Ele entrega a bola. Volta no meio, William Farias. Passa pela meia, pede a jogada, Bianchi. Bianchi domina. Vai tentar jogar na frente o time do Coritiba, aperta, inversão feita, a bola para a esquerda, Kevinson na frente para tomar a jogada, perde na sequência passada, fica sem a bola, ganha Robson, dominou todo o gol, toca atrás a Slimani, travado, Kevinson pega o rebote, Slimani insiste, comete a falta, sequência jogada numa vantagem, jogo parado é falta, o Santos vai cobrar, é pro Peixe, a falta já foi cobrada com muita pressa, com quase 14 primeiro tempo, vai apertar a bola para a direita, Lucas Braga, fintou, a Marcos Leonardo, defesa prensa, Soteldo, na meia-lua, ajeitou, bateu no gol, no meio do gol, Gabriel. Encaixa o goleiro do Coritiba, Paulo do Vale. Depois da inteligência do Rincon, né? Experiente, cobrou rapidamente essa falta, abriu justamente pro Lucas Braga, que veio pra grande área, conseguiu tocar pro Soteldo da entrada, ele tenta colocar demais, ela fica fácil pro Gabriel, no momento tem jogador do Santos amarrando chuteira por ali, jogo parado, agora sim será reiniciado, 1-1, tudo igual na Vila. 9h45 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, horário de Brasília. Um abração pro meu amigo Marcos Donato da CSN Palmeirense, tá alegre. Ontem o Verdão dele goleou o São Paulo. Aproveitar para mandar um abraço para uma galera que tá ouvindo a Bandeirantes. Richard, Dani, Lorena, Bernardo, meu abraço para você. Ô menino guerreiro esse Bernardo, hein? Um abraço para você, família Santista, um grande abraço a todos vocês. Outro abraço aqui pro Fernando Romão, o Stefano, também Santistas, amanhã aniversário do Stefano. Patrícia, que é São Paulina, cabeça inchada, né? O Dude, que é palmeirense, um grande abraço. Audiência Bandeirantes, apertou na marcação, o time do Coritiba ganha. Na esquerda, jogada para Moreno. Passa Vitor Luiz, Moreno lança Vitor Luiz pelo meio, tenta o passe, volta marcando aqui atrás. Lucas Lima domina, já prende a jogada, dispara pela meia e esquerda. 15 minutos, placar de 1-1. Domina Lucas Lima, enfia a jogada do lado esquerdo. Kevinson dispara pela ponta, Soteldo encosta, recebe marcado, tenta o giro, tomou pressão do Natanael, vira-se, lança pelo meio, passe errado, entrega um presentaço, William Farias domina com Coritiba, dá na meia esquerda, jogada para Sebastião Gomes, passa no ataque Gomes, já entrega a bola para Moreno, se mexe no meio Slimani, passa Moreno, toca por dentro William Farias de novo, domina a bola, faz o giro, escapa bem da marcação, sai atrás, domina e vai à frente, ganhando bola do Tomás Rincon. Você ouviu o toque Bandeirantes marcando com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins e Rafael Palmeira na central técnica. Aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. Agora 16, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na 29ª rodada. 1-1, Santos e Coritiba. Enzo Ortega. Encerrado em São Januário. Slimani na área, na esquerda. Limpou, vai fazer. Rolou atrás, escorou sozinho, livre. Bianchi. Mas está marcado o impedimento. Pra sorte do Peixe, Slimani fintou até o zagueiro. O Bianchi comemorou, mas a bola já havia sido parada no impedimento marcado.
Checagem do VAR agora. Tchan. Pretzel, num primeiro momento. Impedido. Tem a checagem, agora sim a autorização para a sorte do Santos. Aqui confirmando, 16,5 primeiro tempo. 1-1, Alexandre Pretzel. E que jogo esse na Vila Pretzel? Que jogo, Canhão, mas o Santos tem que ter calma. O início do Santos foi avassalador, mas assim que o Coritiba empata, caiu um pouquinho o ambiente, né? O time do Santos tem que ter calma. Tem um tempo longo pela frente para fazer um gol, para ganhar o jogo. O Santos tem que ganhar o jogo, não precisa jogar bem. Tem que ganhar o jogo, mas não adianta também acelerar demais e permitir que o Coritiba consiga contra-ataques como esse agora do gol anulado. Henrique puxou pela camisa, Marcos Leonardo, chance para o Santos fazer o segundo. E daí o Lucas Lima pode até bater direto pro gol, hein, Paulinho do Vale? E foi mais ou menos daí, um pouquinho talvez pra frente, que o Lucas Lima acertou o cruzamento na cabeça do Joaquim. O detalhe é que o Marcos Leonardo sofreu mais uma falta do Henrique, virou pro Wagner do Nascimento e falou: 1, 2, 3. Então tá meio pilhado também o Marcos Leonardo, que de novo chamou a torcida para este momento importante da partida. Mais uma bola parada, Lucas Lima tem a chance de, quem sabe, desempatar pro Santos. 17 minutos e meio o primeiro tempo. Gabriel encostando na trave esquerda, sobe o muro. Lucas Lima vem aí, Soteldo ao lado, cochicha alguma coisa. Na grande área, Dodô, Marcos Leonardo, Basso, Joaquim. Lá na esquerda, Betão, Tomás Rincon. E daí dá para tentar o chute pro gol. 18 minutos, primeiro tempo. 1-1. Autorizar a arbitragem, o muro se mexe um pouquinho. Agora sim, reposicionada a barreira. Torcedor do Peixe aguarda o gol, que seria o segundo do Santos. Autorizada a cobrança. Soteldo não vai. Lucas Lima direto desviou na barreira. Ele tentou um gol. Paulo do Vale, escanteio o Santos. Exatamente, né? Desviou por ali, justamente no camisa 9, no Slimani, que estava no 19, na verdade, o Sebastião Gomes, que estava formando a barreira. Escanteio para o Santos, agora o Jean Lucas vem nela. 18 minutos e meio o primeiro tempo, o Peixe ataca 1-1, o jogo está muito quente na Vila Belmiro. Jean Lucas autorizada a cobrança, levantou para Joaquim, defesa tira a bola, voltou na grelha, quase ajeita abaixo, tira a marcação, bola para ponta para Moreno, recua, dá Vitor Luiz que entrega, ele volta a Moreno, faz o giro, Soteldo vai na marcação, Moreno ganha, no meio de 3 ele cai, a falta marcada para o time do Coritiba. Peças para carro, moto, o caminho é Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, ora, é tudo azul pela frente. Boris Maciel tá ligado, é santista. Alô, Boris Maciel, torcedor do Peixe, tá por enquanto só esperando o gol da vitória. Peixe começou fazendo logo de cara 1-0, tomou o empate, 1-1, já volta. João Paulo Capelanes, intervalo na maior rede de rádios do Brasil. 19h30, primeiro tempo. Bola que atrás, Henrique, zagueiro do Coritiba, volta, goleiro Gabriel na grande área. Soteldo vai para cima, Gabriel domina, marca no pênalti, pé direito, enfia a bola para a direita, bola aberta para Bianchi, sobe de cabeça, tira Kevinson na primeira jogada. Tomás Rincon pega a sobra, insiste Bianchi, ganha Rincon, recua, volta a bola para a entrada na grande área, Joaquim, atornou o gol do Peixe do Milho, volta para o goleiro João Paulo, marca Moreno, João Paulo dá um pico, enfia o Penela, enfia no comando, bola, Henrique sobe na marcação, Elinha Farias de cabeça, toca pro alto, disputa a marca, Joel tira Jean Pedroso, rebota no Peixe para Jean Lucas, que toca para Kevinson, domina, põe à frente, ganha, dá Marcos Leonardo, lado esquerdo, limpou o primeiro marcador, inverte, na direita, belo passe com o Lucas Braga, olhou para a área, bateu direto no gol, de canela, Jean Pedroso botou para fora. Ele enfiou a canela da bola e mandou para escanteio. Se pega mais embaixo é fazer 2-1, Peixe contra Paulo do Vale. E não dá para chamar de cruzamento essa bola do Lucas Braga, né? Foi um chute, porque ele enche o pé e aí chega justamente o Jean Pedroso para fazer o corte. Escanteio, agora do lado esquerdo, o Lucas Lima cobra. 20 minutos, primeiro tempo, 1-1. O Lucas Lima escanteia o Santos, lado esquerdo para a grande área. Dodô, Joaquim, Tomás Rincon, Marcos Leonardo, Basso também. Todo mundo se agarrando na grande área. Autoriza a cobrança, Wagner Nascimento, Magalhães. Jean, autorizado, Lucas Lima para Joaquim de cabeça. Botou Tomás Rincon, Gabriel saiu do pé e tirou em cima do Marcos Leonardo. Botou na ponta de Luiz, atropelado. Na sequência leva um atropelamento do zagueiro Joaquim. Por muito pouco o Peixe não marca o segundo, Paulo do Vale. E de novo o Joaquim sendo um perigo pelo alto, né? Ele consegue tocar na bola e aí o Marcos Leonardo já fechava na pequena área antes que essa bola chegasse no Gabriel. Ele disputa ela no chão com o camisa 1 da equipe do Coritiba, junto do Tomás Rincon por ali. Agora fica sentindo o ombro o número 1 do Coxa, o experiente Gabriel, ali a região do braço, recebe o atendimento dentro de campo, como diz a regra,
e o jogo está parado por aqui e o Santos tenta novamente ficar à frente do placar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 21,5 primeiro tempo, continua atendido o goleiro do Curitiba, Gabriel Alexandre Pretzel. Ô, jogão bom esse aqui. 1-1 por enquanto, Pretzel. Jogo muito corrido, Curitiba querendo o jogo. Curitiba não tá com cabeça baixa, não tá com autoestima destruída, porque tá virtualmente rebaixado. Tá tentando uma vitória, tá tentando atrapalhar a vida do Santos, mas o Santos tem que ter calma. E a bola aérea é um fator a favor do Santos. A defesa do Curitiba é fraca. Bola por cima é um pavor pro goleiro Gabriel, que evitou agora, como disse o PDV, o segundo gol santista. O Joaquim tá muito bem na área adversária, viu? Mas na área do Santos ele tem que melhorar um pouquinho na parte defensiva, Canhão. Um abraço para Araraquara, um abraço Marcos Chiochini, lá na Morada do Sol, que por enquanto é Morada da Chuva. Tá dizendo ele que tá caindo muita água na bela Araraquara. Um grande abraço para a maravilhosa Araraquara. Bola para a ponta, vem Marcos Leonardo Henrique de cabeça, tira aqui atrás, vem Vitor Luiz, levanta para o ataque, toca na ponta, sobe de cabeça Lucas Braga, tira, Jean Lucas bota no peito, já sai jogando, invertendo jogada, vira para Kevinson, alta bola, Kevinson bota no peito, põe no chão e vai jogando, 23, primeiro tempo, 1-1, Soteldo para trás da bola com Dodô, é marcado pelo Bianchi, gira, entrega de volta para Soteldo, o baixinho já vira, vai embora, escapa da marcação por dentro, dá Lucas Lima, limpou, escapa da falta, Kevinson no fundo, vai atrás, Lucas Lima no peito, domina, tira Jean Pedroso, bola vai no alto de cabeça, disputa na marcação, Jean Lucas, pega a sobra Lucas Lima, dá para Kevinson, balançou para driblar, levantou pro gol, ela faz a curva e cai do lado direito, mas saiu. Eu já disse na narração, ela faz a curva, e essa curva é por cima da linha de fundo, Paulo do Vale. Exatamente, a arbitragem agora confirma o tiro de meta, depois da boa jogada do Lucas Lima, né? Ele consegue se livrar da marcação do William Farias, abre pro Kevson e depois aparece novamente na grande área, mas não consegue ter o domínio completo dela, e depois esse cruzamento que passa por trás do gol aqui, e agora o torcedor vai, porque enrola o goleiro Gabriel. 1-1, tudo igual na Vila. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Lucas Lima volta, marcado, escapa do beco, levanta um toquinho por baixo, é falta, marcada pro Peixe cobrar. 24 primeiro tempo, 1 Santos, 1 Curitiba, Campeonato Brasileiro. E você ligado na Bandeirantes, você que tá nas estradas, tá viajando com a gente, um grande abraço. Bom demais, carona com você agora, hein? Boa viagem. Bola aqui atrás com o João Bastos, zagueiro do Peixe domina. Dá João Paulo na grande área, Slimani pra cima de João Paulo. João Paulo, pé direito, já levanta para o ataque. Toca forte a bola, William Farias de cabeça, corta pro Curitiba. Tenta Moreno de cabeça, rebate no meio, Rincon. Dá Lucas Lima, que dá Lucas Braga, tenta o giro, tocou por baixo, fez a falta. Sebastião Gomes comete a falta e vai tomar uma dura aqui do Wagner Nascimento, Magalhães. Tomando uma bronca, é falta marcada, é pro Peixe cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 24,5 o primeiro tempo, 24:30 primeiro tempo, 1 pela Belmiro. Tá bom o público aqui, hein, Paulinho do Vale? Tá melhorando, tem gente chegando ainda, Paulinho. Até porque o Santos vendeu todos os ingressos para essa partida, então capacidade máxima da Vila para essa noite importante pro Santos. Soteldo na ponta para Kevinson. Ele tá marcando um desvio do lateral do Curitiba. Atendeu o assistente. Que olho que tem o seu Thiago Corrêa Farinha. Que zóio que tem um homem. Como é que ele viu esse desvio aí, Paulinho? Pois é, né? Inclusive ajudando aí o Wagner do Nascimento, que acaba vacilando às vezes, confirmando então o lateral para a equipe do Santos, que segue no ataque. Kevinson arremessa a bola, Marcos Leonardo insiste, tira Natanael, lança por dentro para Vitor Luiz. Enquanto isso, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25,5 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila, 1-1, Santos e Curitiba, Enzo Ortega. Encerrado pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco perde do Internacional pelo placar de 2-1 lá em São Januário, Canhão. William Farias na ponta, Dodô se antecipa, é tocado, perde a falta, a arbitragem deu. Vai ter cartão pro Robson ou não? Só uma dura, Paulo do Vale. Só uma dura, né? E fica caído ainda o jogador do Santos, ó, o Robson fica ali conversando com o Thomas Rincon, que também chega junto do jogador da equipe do Coritiba. Agora ele ajuda o companheiro de trabalho, o Dodô, a se levantar por ali. Falta pro Santos no meio campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Bola para a esquerda, abertura feita lesionado para Kevinson, bota na coxa, enfia no meio, não vai para a bola, Marcos Leonardo, ela fica fácil para o goleiro. Gabriel domina com o pé e joga dentro da grande área do Coritiba. Venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Gabriel põe no chão a bola, pé direito, um bico lá na ponta, bola muito alta para Robson, sobe de cabeça, Dodô, tira, vai no peito, Kevinson domina, marca Natanael, chega Kevinson, carrinho na bola duplo. Acerta uma bola e também a perna do garoto. Aqui 2 jogadores do Coritiba. É pro Peixe, a falta já cobrada. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 27, primeiro tempo, 1 pela Belmiro, é placar do jogo na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, 86 anos de história. Joaquim para a direita, a bola, Marcos Leonardo corre, evita que ela saia, domina pela direita, toca na frente, Vitor Luiz para tentar pegar, tocada para fora essa bola. Grito que você ouviu ao fundo na bola do goleiro Gabriel. Sonzão Bandeirantes aqui, com Guilherme Mordente, com Wesley Ortega, os sons da Vila. Rincon domina, ataque do Peixe para Jean Lucas, inverte a jogada lá à esquerda. Kevinson dispara aberto na ponta, 27,5 primeiro tempo. Kevinson para Soteldo, já girou, sai do Robson, procura alguém, colocou na grande área a bola muito alta, passa na marcação, Lucas Lima chegou e fazendo falta, vantagem na ponta, tira aqui atrás, levanta na frente, Sebastião Gomes, presentaço na meia direita para Rincon, domina pro Peixe, linha de fundo, cortou para canhota, para direita, limpou, levantou Henrique de cabeça, a bola cai na grande área para Kevinson, lá do lado esquerdo. Passa aberto na ponta, fecha a marcação com ele, dá Soteldo, volta a bola para Kevinson, recua com apoio, Dodô fecha, Dodô de volta para Soteldo, vem na marcação, pé direito não cruza, levanta a cabeça, ameaça chutar, recua, dá Jean Lucas, na área rolou, Lucas Lima, limpou, clareou, para bater, levantou, para Marcos Leonardo de cabeça pro gol, fora! Ela passa isso aqui do ângulo direito, Gabriel olhou e... só torceu o Paulo do Vale. Nossa, mas como passou perto essa bola do Marcos Leonardo. Quase, tirou tinta na trave, ele consegue tirar do Gabriel essa bola pelo alto, depois da boa jogada do Lucas Lima, hein? Lucas Lima que foi visto na balada lá em Porto Alegre depois do 7-1, mas hoje está mostrando em campo, pelo menos até agora. Ele se livra da marcação de 2 jogadores, do William Farias e também do Natanael, consegue o cruzamento para a cabeçada do Marcos Leonardo, quase o Santos fica à frente. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Para a jogada, Sebastião Gomes desvia nele, a bola arremessa, o Peixe cobra com muita pressa e vai à frente. Ataca o Santos, 10 da noite em ponto, marcando o 5º sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Dodô para Joaquim para direito, o passe é muito alto. Lucas Braga chega, pressão do Vitor Luiz, Lucas Braga domina e já sai, driblando 2, escapa bem da marcação, passa na meia, Vitor Luiz tentou, desequilibrou com o ombro, faz a falta. Ele vai dar um toquinho na de leve e a falta marcada. Com pressa, Dodô já põe, aliás, o passo já põe no chão e já cobra. Dá Lucas Lima. Na direita a bola abre com o Lucas Braga. Vai no fundo marcado, Bianchi em cima dele. Recua, dá Lucas Lima. Para trás a bola, Jean Lucas de frente. Na área, Soteldo no peito. Tira a defesa atrás de cabeça, tira a marcação. Volta no meio. Sebastião Gomes ganha, dá para Slimani. Tomou pressão do Joaquim, perdeu a bola. Vem Moreno, vem Dodô, atropela. É falta no Moreno. Falta marcada em cima do camisa 10 do Coritiba. É jogo parado. Vem o toque Bandeirantes para marcar o sinal eletrônico marcando. Na Bandeirantes você confere. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila, 1-1, Santos e Coritiba, Enzo Ortega. Amanhã pelo Brasileirão Série B, o Ceará enfrenta o Sport às 7 horas da noite, Canhão. Bola aqui atrás com o time do Coritiba, com o lateral, domina Natanael, cercado, marcado, entrega na meia direita, volta a bola para o William Farias, passa Moreno, alta a bola, domina no peito com o braço, para seu braço, tira a marcação, Bandeira vai marcar agora o braço do camisa 10 do time do Coritiba, Marcelino Moreno. 31 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, Santos ataca, cria uma chance atrás da outra, 1-1, Santos de Coritiba, Pretzel. O Santos joga bem, o Coritiba fez o gol de empate e não teve mais nenhuma chegada, só aquele lance que foi anulado e bem anulado com o impedimento do Slimani. O Santos trabalha bem a bola, sai de trás tocando, o meio de campo hoje está funcionando com o Jean Lucas, que é outro nível, e o Soteldo carregando a equipe do meio para frente, então a equipe está bem, falta ter calma para fazer o gol e vai sair o gol. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo.
Sente o clima da Vila Belmiro com o torcedor. Parece que tá no campo até a galera. Tá incentivando, empurrando o time do Peixe. 1-1. Dodô na canhota, bola pra Soteldo. Lomina marcado, pra cima dele, Jean Pedroso. Toca Jean, dá na direita a bola pra Robson que recua. Dá Jean de novo, enfia no meio, Slimani. Sobe na frente, João Basso. Domina a defesa do Peixe na esquerda. Toca Basso pra Dodô. Dá na canhota para Marcos Leonardo. Ele corre atrás da bola. Henrique marca. Domina Marcos Leonardo na linha de fundo. Henrique em cima. Chamou pra dançar, limpou. Henrique tocou na bola, tirando a bola, voltou em esquerda. Sobra, voltou pro Peixe. Pra Kevinson. Kevinson recua. Dá Dodô de novo, lado esquerdo. Pra Marcos Leonardo na área. Rolou no fundo. Lucas Lima. A Marcos Leonardo bateu. Fora! Tabela inteligente, rápida, Lucas Lima. Marcos Leonardo, centroavante, manda um canhão na lateral da rede por fora, Paulo do Vale. E como se posicionou bem o camisa 9 do Santos, hein? Entre o Natanael e o Henrique, ele recebe numa ótima condição para chutar forte. Essa bola pega na rede pelo lado de fora, levando muito perigo. Faltou caprichar um pouquinho para sair o segundo do Peixe por aqui. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 32-30, o Gabriel levanta para frente, bola de cabeça, Rincon tira, rebote atrás, William Farias, já abre a jogada lá do esquerdo, toca com o lateral, Vitor Luiz, já passa pelo meio, dispara pela ponta, Moreno, enfia Slimani, sobe de cabeça, Joaquim tira, rebote, voltou de primeira, bateu Bianchi para fora. Do jeito que a bola chegou, o Bianchi chegou, que confiança, enfiou um canudão, hein, Paulo do Vale? Pois é, né, chegou do jeito que foi, bateu, arriscando esse chute, sem levar muito perigo de fato, mas arriscou por ali. Mais uma descida do Coxa que responde rapidamente ao Santos. 1-1, jogo empatado aqui na Vila Belmiro. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Tiro de meta, o Santos cobra, João Paulo levanta a bola pro meio, sobe de cabeça, Bianchi, tira, enfia, entrega na meia para Robson, Dodô trava, recuperação pro Peixe, para Jean Lucas que bota no chão, marca Matheus Bianchi, abre a bola entregando para Kevinson, lado esquerdo, ele vai no fundo, dá na esquerda a bola, linha de lateral do campo, a Soteldo, marcado, limpou pro pé direito, bom, calcanhar, não toca, ameaça, para grande área, a bola tira, que atrás o William Farias, levanta a frente a bola para Slimani, sobe na marcação com o Basso, pareceu fazer falta, o Basso, não pareceu não, fez mesmo. Tinha os dois braços nas costas do Slimani, Paulo do Vale. Isso, e o Wagner do Nascimento agora confirma para protestos do torcedor santista, porque é tudo que o Coxa quer, daquela esfriada no jogo. 1-1 segue por aqui na Vila. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 34-1, já vem João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, trocam passes, zagueiros do Curitiba, Jean Pedroso abre a bola para a direita, fecha aberto o Natanael, encosta ao lado dele Marcelino Moreno, na fogueira do passe, recua Moreno, volta William Farias, na esquerda levanta o braço, Vitor Luiz, dá por dentro a bola para Sebastião Gomes, dá pro chute, adiante demais, mas não chuta, toca na esquerda com Vitor Luiz, para área o passe para Slimani, de cabeça tira pro alto, Dodô, tá na grande área, vem Joaquim com Slimani, tira Joaquim, rebote e volta, Sebastião Gomes cabeceia, tenta Bianchi, toma a frente, ganha a jogada, vem na jogada pro meio, Jean Lucas, falta, ia bater a frente, acabou sendo atropelado, é falta marcada, é pro Peixe cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sai jogando o Rincon, abre a bola com Dodô, Peixe sai na sua defesa, dispara Kevinson, no meio Marcos Leonardo, levanta no peito Soteldo, domina, tenta o passe para Kevinson, volta para Soteldo, ajeita no chão, tenta o chapéu, tira a marcação, volta com ele ainda para Soteldo, põe no chão, tenta uma caneta, Robson chega, briga dos baixinhos, ganhou do Santos a falta. Jogo parado é falta marcada. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins, com Rafael Palmeira na mesa de som marcando. Vila, a bola rola, o relógio não para. 35,5, primeiro tempo. Placar do Brasileirão é jogo dos desesperados na Vila. 35,5, Santos e Curitiba, 1-1, Enzo Ortega. Amanhã às 9h30 da noite, pelo Brasileirão Série B, teremos Guarani e Botafogo de Ribeirão Canhão. Teve um cartão para alguém do Coxa agora há pouco, né, Paulinho? Robson, camisa 30, amarelado. 36 minutos, 1-1 o jogo. Nas redes sociais, o Gabriel Modesto
com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques, é todo o nosso time trabalhando essa noite. 36 primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue o jogo. Eu não sei até quando eles vão aguentar correr tanto assim, mas enquanto correm, a gente está gostando, né, Pretzel? Exato, é um bom ponto. O jogo é intenso, agora o ritmo também é alucinante. O Santos tem que ter calma. O Lucas Lima está jogando bem. Na parceria com o Marcos Leonardo e com o Soteldo em cima do Natanael e do Jean Pedroso. É ali que é o buraco. E também tentar um pouquinho mais de bola aérea. Pode cruzar, não precisa cruzar toda hora, mas pode sim fazer um outro cruzamento, porque a defesa do Coritiba vaza. O Santos é melhor no jogo e tem tudo para ganhar. Vitor Luiz na esquerda, o passe para Moreno, domina, marcado, recua na fogueira, vem na marcação, Rincon pro Peixe, toma, dá Soteldo, tira Jean Pedroso, levanta a bola para a ponta de cabeça, rebate o Lucas Braga, sobe Henrique de cabeça, disputa Marcos Leonardo, a bola bate no Marcos Leonardo, Henrique pega a sobra, toca no meio para Slimani, vem Baço, vem Slimani, domina, vem Rincon, deixou o pé o Slimani, vantagem pro Peixe com o Lucas Lima, ele volta a bola pro zagueiro Joaquim, que entrega atrás a João Paulo, Slimani para cima do goleiro do Santos, o João Paulo toca na fogueira para Dodô, tomou pressão do Robson, vira Dodô, tocou mal na bola, caiu sozinho, Robson pega a sobra para direita, perna esquerda, levantou no gol para Moreno, Joaquim se antecipa de cabeça na marcação, toma a frente e ganha pro Peixe, na velocidade perde a frente Jean Lucas, do que domina, arranca para o ataque, 37,5 primeiro tempo, 1-1 placar do primeiro tempo na Vila, já vem João Paulo Capelanes, no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega, totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas. Soteldo, Marcos Leonardo, Lucas Lima na Mega Lua, limpou, tem derrubado, é falta! O William Farias comete a falta e vai tomar cartão, camisa 8, é na entrada da grande área, na Mega Lua ele vai tomar vermelho, Paulo do Vale. Segundo cartão amarelo pro William Farias. Wagner do Nascimento até demorou um pouquinho, ficou meio assim de mostrar, mas acaba expulsando o William Farias, porque ele pega de fato por baixo ali o Lucas Lima e recebe o segundo cartão amarelo. Vermelho para o capitão do Coxa, que estava voltando hoje. O Santos tem um momento perigoso, agora uma falta na meia-lua da grande área, perigosa, e um a mais agora no jogo. O primeiro cartão dele, para ser o amarelo, é aquele que ele toma reclamando do árbitro, que foi pro vídeo para revisar um pênalti que o time dele ganhou. Ou seja, a Juventice foi o primeiro, né, Pretzel? Exato, Canhão, mas vou te falar, viu? Ele não foi uma falta grave. Ele só resvalou em cima do Lucas Lima, o braço nas costas, mas sem muita intensidade, viu? Lucas Lima valorizou bastante a queda. Para mim não é lance para amarelo isso. O Wagner Magalhães agora dá uma ajuda considerável pro Santos, viu? Considerável. Para mim eu não expulsaria. Acho que a reclamação dos jogadores do Coritiba é pertinente. Esse árbitro é fraquíssimo. Foi falta, mas não para cartão amarelo. Foi uma falta absolutamente normal. E aí não defendendo o árbitro, Pretzel, mas é que a situação exigiu o cartão, porque o Lucas Lima estava na meia-lua da grande área e cortando para o chute. O árbitro tem que levar isso em conta também, Pretzel. Se é no meio campo aqui, longe do gol, uma situação que não é para uma jogada perigosa, mas ele tem que levar em conta isso também. Até porque o Lucas Lima, em saindo dele, tinha chance de bater pro gol, hein? Mas tinha gente atrás do William Farias também para evitar. Mas assim, ó, pra mim não é uma falta de cartão. Vamos supor que ele não tivesse tomado o amarelo por reclamação, certo? Ia tomar amarelo agora. Eu acho que não. Acho que o Wagner Magalhães agora deu uma grande compensada em relação ao pênalti que ele marcou a favor do Coritiba. E agora a gente está estou revendo aqui na imagem, o primeiro cartão do William Farias, bem aplicado pela reclamação absurda dele. Contundente, né, a reclamação. E o pênalti foi dado depois pro time dele, né? Exatamente. Paulo do Vale. O William Farias já saiu ou tá no campo reclamando ainda, Paulinho? Não, já saiu, já. Tá. Quem tá reclamando bastante é o Henrique, né? Inclusive... Esse também tá penduradão, né? Que tá enchendo o saco do árbitro faz tempo, hein? E que fica com a abraçadeira de capitão agora, né? Agora a gente vê ali, ó, uma conferência entre Lucas Lima, também o Lucas Braga agora sai. Fica Lucas Lima e Soteldo, os dois na bola frontal, hein? Lance perigoso, bola parada pro Santos. 1 metrinho pra fora da meia-lua da grande área. 40 minutos e meio, o muro é grandão, Gabriel encostado na trave direita, sobe o muro. Quem sabe o 2-1 pro Peixe. Soteldo e Lucas Lima. É falta, o Santos tem chance de marcar 2-1. Autorizada a cobrança. Soteldo bateu, fora! Ela passa isso aqui do travessão, Gabriel olhou e...
torceu Paulo do Vale. Faltou pouco, né? Porque o Soteldo fez tudo que manda um figurino de uma boa falta. Ele consegue tirar da barreira por cima, né? Tirando ali um pouco o peso da bola, colocando... O Gabriel ficou paradão, torcendo. Essa bola passou perto, lambendo o travessão, quase o Santos fica à frente novamente. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 41,5 o primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila. 1-1, Santos e Coritiba, Enzo Ortega. Amanhã pelo Brasileirão Série B, também às 9h30 da noite, o Novo Horizontino recebe a Ponte Preta Canhão. Coritiba ataca a bola pra ponta, Kepson vai na jogada, o Bandeira tá dando falta. É falta pro Coxa e perigosa. E agora, pressão pra cima do Atro, pra punir também os jogadores do Santos com cartão. O goleiro Gabriel abandona, vem aqui dar a pressão no quarto Atro e no Bandeira, Paulo do Vale. Exatamente, né? E antes mesmo disso, o Wagner já estava mostrando o cartão amarelo pro Kevson. Então, nessa falta ali do lado direito ofensivo da equipe do Coxa, lado esquerdo defensivo do Santos, é um escanteio de mangas curtas, portanto, Kevson é o primeiro cartão amarelo para o Peixe no jogo. O Santos tem que prestar atenção nisso também, né, Pretzel? É verdade, só para ajudar, senhores, cartão para o Joaquim. Joaquim, número 28, ele que acaba pegando o jogador do Coritiba. Esse tipo de falta é uma falta desnecessária. O jogador está bem marcado, sem espaço. E aí o que faz o Joaquim? Faz a falta, toma o cartão e traz todo mundo para a área do Santos, para a bola aérea com um jogador a mais. Tem que ter calma. 42 minutos e meio. Coritiba cobra a falta na ponta direita e manda para a grande área Henrique, Jean Pedroso, mais o Slimani, o Bianchi Grandão tá lá também. Chance pro Coxa, 1-1. Vai autorizar a cobrança, a arbitragem. Levantamento no gol, Slimani de cabeça, defesa, tira a bola, voltou para Sebastião Gomes, tenta disputa, João Basso tira, levanta no meio campo, vai chegar Soteldo, marca em cima dele, Natanael, Soteldo vai dar uma bumbundada nele, depois caiu, sofreu a falta. Soteldo deu uma busanfada no Natanael, esse triplo de drible eu nunca tinha visto, viu, Paulo do Vale? Pois é, né, ainda mais o Soteldo que é baixinho, né, tem a estatura diferente dos outros atletas, e agora o Santos tem a bola no ataque. 43,5-1, toca Lucas Lima por dentro, vira o passe, Jean Lucas se aproxima, passa Lucas Braga pela meia direita, Jean Lucas carrega a bola, agora sim toca com Lucas Braga, tomou pressão pra cima dele, volta marcando o Moreno, recua Lucas Braga, dá pra Jean Lucas, balançou pra lá, pra cá, devolve a bola, Lucas Braga ainda na ponta direita, pra Jean Lucas por dentro, pra Rincon, se aproxima, vira, toca, Soteldo se posiciona, pediu, partiu, bola no meio de zero, vai ficar com o goleiro fácil pra Gabriel dentro da grande área. 43,5. A gente vai ter no mínimo aqui uns 5 ou 6 de acréscimos devido à paralisação no pênalti marcado para o time do Coritiba. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 44, Alexandre Pretzel tem jogo no primeiro tempo ainda. 1-1, Coritiba com jogador a menos, Pretzel. Eu acho que no intervalo o Marcelo ele vai mudar o esquema, né? Não precisa mais ficar com 3 zagueiros lá atrás, com um jogador a mais. De repente preenche o meio, põe o Nonato ou até põe o Silveira, que entrou e aí bem tira o pendurado do Joaquim, Pretzel, para não ter risco? Pode ser também. De repente tira o Joaquim, talvez, e fique com o Bassi e com o Dodô, mas abre o esquema de 3 atrás, não precisa da linha de 3. Então abre um pouco mais o time. Mais 8, vamos lá. Lá vem Kevinson, domina, vai à frente, 44,5, 1-1. Soteldo encarou, são 2 em cima, já comeu o primeiro, passa Kevinson, lançado, linha fundo, não cruza, vai pra cima, ganhou de Natanael, levantou pra Marcos Leonardo, passou o zagueiro, tira, tá na grande área, a bola Lucas Braga, tocou no meio, vem Lucas Lima, bate no peito dele, volta pra fora da grande área, Jean Lucas pega a sobra, marca em cima dele, Marcelino Moreno, Jean Lucas já sai, gira, sai por dentro, dá pra Rincon, vem Lucas Lima de primeira, toca Rincon, lento passa Lucas Braga, perdeu, depois cometeu a falta no Vitor Luiz, vantagem pro Coritiba, pode sobrar um cartão pro Lucas Braga aqui, hein? Slimani, belo passe no meio pra Sebastião Gomes, Slimani pede devolução, caminha Sebastião Gomes, toca de volta a bola com Slimani outra vez, toma a pressão, tá caído, Vitor Luiz aqui, para o jogo, o Wagner Nascimento Magalhães. Se ele der cartão pro Lucas Braga, não vai ser exagero não, Paulo do Vale. E o próprio Lucas Braga, no exato momento que ele faz ali a falta que acaba virando vantagem, ele meio que se desculpa com o jogador do Coxa. Então ele meio que entendeu ali que acabou não fazendo um movimento legal, acabou atingindo o atleta do Coritiba que agora está caído, e o Wagner do Nascimento vai prestar ali um primeiro atendimento, já tem médico do Coxa, mas não mostra, pelo menos neste momento, o cartão para o Lucas Braga. O Thiago Luiz Escarascato subiu a plaquinha com 8 minutos de acréscimos.
Tá de bom tamanho, né, Alexandre Pretzel? É de bom tamanho, se bem que com o Wagner Magalhães, como ele é tão confuso, a gente já abre o jogo imaginando 10 de acréscimo em cada tempo, né? Então, ao invés de 45, 50... É para-raio? De 50, confusão ele? 55 para cada lado, viu? É jogo com prorrogação, então, exatamente, né? 46. O jogo é a 53 aqui na Vila. Já levantou o Vitor Luiz, sobreviveu e tá tudo certo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Joaquim de cabeça, para Soteldo, pelo meio perdeu o Lucas Lima, Marcos Leonardo pareceu impedido, rolou de volta no meio, não vai para a bola Lucas Lima, o Bandeira tá marcando impedimento agora do Marcos Leonardo, a vantagem é pro Curitiba jogar 46,5 primeiro tempo, 1-1. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Em Santa Fé do Sul, Ciro Tomás, a Priscila, santistas ligados, torcendo pelo Peixe, por enquanto 1-1. Robson domina, ataque do Coritiba na direita, bate em cima de Jean Lucas, vira pro meio, Slimani escora para trás, o passe para Moreno, dá no meio para Sebastião Gomes, dominou, rolou, na grande área, bola para esquerda, para Vitor Luiz, cruzou para trás, tocou de canela, Joaquim para fora! E ela passou perto do gol, quase gol contra do Joaquim, ele que já fez um a favor, Paulo do Vale. Pois é, né, tem que tomar cuidado, até porque o Coxa desceu muito bem nos pés do 19. Sebastião Gomes, e aí o cruzamento do Vitor Luiz com perigo, com veneno. Tem escanteio, Coritiba com o camisa 10, Marcelino Moreno na bola. 47 minutos e meio, primeiro tempo na Vila, 1-1, escanteio Peixe. Aliás, o Coritiba é quem cobra. Vai lá dar uma olhadinha, tá fora do semicírculo a bola aí, seu Wagner. Ele vai lá, dá uma bronca no Moreno. Malandrinho, você, meu filho. Tá, agora sim. Ele vai colocar mais atrás ainda, pronto. Agora ele vai lá e valoriza. Nem era pra tudo isso, não. Quase 48, vai a 53 o jogo na Vila Belmiro. Escanteio pro Coxa. Para fazer cobrança, Moreno. Levantou na primeira trave, dá um coice, Henrique. A bola sai da grande área, fica na ponta do Lucas Braga. Ele cabeça, dá uma casquinha, bate no pé do Sebastião Gomes. Lucas Braga tenta a finta, Sebastião Gomes bateu por baixo. É falta marcada para o Santos, cobrando a defesa. Aqui pela ponta direita. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 48 primeiro tempo. O jogo vai até 53 e aí João Paulo Capelanes volta no intervalo. E quando acabar Santos e Curitiba, tem o apito final com o Capelanes. Bola aberta para Soteldo, parte na frente, tenta a finta, a bola bate na marcação, toca em Bianchi, volta para Moreno, tomou pressão, recua, volta a bola para Jean Pedroso, enfia para direita, a bola para ninguém do Curitiba. Dodô corre atrás da bola, vai ajeitar e jogar sozinho. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, e com um site novo, www.estrelabet.com. Levanta Joaquim para a esquerda, bela assistência para Kevinson, passa, põe no peito, agarrado, sai, dá Soteldo, limpou, tá na área pela esquerda, cruzou, bola bateu na cara do Jean Pedroso, ficou para Gabriel. Bateu na cara do Natanael, não foi na mão não, né, Paulinho do Vale? Não, foi no rosto mesmo, bolada na cara, depois justamente do Kevinson ter se livrado da falta, conseguiu ali tentar tabelar com o Soteldo, mas essa bola pega na cara do Natanael, vai morrer nas mãos do Gabriel, reta final do primeiro tempo. 49, Gabriel coloca no chão, dá um bico na ponta, levanta forte a bola para Robson de cabeça, Dodô manda para fora, no meio da galera sai essa bola para fora aqui, se saia para fora, né, Rogério? Lateral é bola para o time do Curitiba cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 49-30, o primeiro tempo é até 53. 1-1, jogo na Vila. Tá caindo uma garoa agora, né, Paulinho? Para dar uma refrescada, né? Exatamente, parou no início da partida, mas é fininha. Por mim, pode ficar assim. Vem o Lucas Lima, domina a bola. Ajeitou na meia esquerda para Jean Lucas, Soteldo e Kevinson por dentro, para Soteldo, para Marcos Leonardo, defesa tenta, tira a bola, voltou com o Lucas Lima do lado esquerdo, toca na linha de fundo, Kevinson dominou, levantou pro gol, bateu na marcação, toca rápido, vai para fora pela linha lateral aos 50, 3 para acabar no primeiro tempo. Kevinson arremessa, bota no peito, Lucas Lima de volta para Kevinson na esquerda, cruzou pro gol, trava de volta Robson. E a torcida vai junto, incentivando o time do Peixe. Na grande área, Jean Lucas, na esquerda, gira bem. Bateu pro gol, Henrique de cabeça, tira. Ela vai na ponta, Bianchi. Tira de cabeça na ponta, vira para Slimani. Tomou pressão, eram 2 em cima dele, levou porrada por baixo, Slimani. Falta no centroavante, a Grandão tomou uma senhora cacetada e fica no chão em Paulo do Vale. Exatamente, né? A falta do Dodô por baixo, acabou passando o rodo por ali no Slimani, que vinha aqui na defesa ajudar. Depois de mais uma tentativa do Santos no ataque, reta final do primeiro tempo, chove na Vila 1-1. Mas não era garoa?
Não, agora já é uma chuva. Ué, já. Em 30 segundos a garoa virou chuva. Ah, coisas da natureza, né? Com esse árbitro aí, periga ganhar um temporal, cara. Ô, Alexandre Pretzel, Não. que é isso, Pretzel? 51 mais 2 e acaba o primeiro tempo. 1 a 1 na Vila, para a direita esse ataque do Robson, tentou ganhar. Bola vai descendo pelo próprio jogador do Curitiba, é lateral, defesa do Santos ao 51. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. No meio de cabeça, Jean Pedroso corta na marcação com o time do Curitiba. Volta para Sebastião Gomes, que recua de volta. Bola para Jean Pedroso. Da direita para Natanael, tomou pressão do Rincon. Rincon chegou na bola e tocou para fora. O árbitro vai pegar uma falta, o lateral, a bola vai ficar com o time do Curitiba. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. 51 minutos e 50 segundos, primeiro tempo. Jean Pedroso, Gabriel na grande área, goleiro pé direito. Enfia o pezão, levanta no meio. Tá sozinho João Baixo, cabeceia na ponta. Vem Jean Lucas, Marcos Leonardo tá impedido. Jean Pedroso de cabeça, volta a bola com Gabriel. Displicência do Marcos Leonardo, hein, Paulo do Vale. Devia ter saído da banheira bem antes, hein? Exatamente, né? Foi ali uma falta de atenção do camisa 9 do Santos em mais uma descida do Peixe nessa reta final do jogo. Um minutinho para acabar o primeiro tempo. Jean Lucas bota na coxa pela meia, dá sorteio, escorregou, mesmo assim insistiu, tirou a defesa. De bico, bota essa bola para frente aqui atrás do Matheus Bianchi. Recuperação do Peixe com Dodô. 52 e 30 segundos para acabar a primeira parte do jogo. 1 a 1. Kevinson para cima do Robson, ganhou, levantou, travado, escanteio. O Peixe ganha escanteio na esquerda no fim do primeiro tempo. Paulo do Vale. E o torcedor aplaude, né? Sente que pode ser um momento importante. Reta final, o Santos cobra rapidinho. Cobrado, curto escanteio, Lucas Lima levantou para Dodô de cabeça, sobe Slimani, tira a bola, sai da grande área, volta aqui fora da grande área. Jean Lucas com Soteldo, evita que a bola saia, ficou na esquerda, Lucas Lima agora sim lançando para Soteldo, encara o adversário, gira pro pé direito, levantou no gol de cabeça, Slimani tira a bola, voltou no rebote aqui atrás, toca na coxa, domina a jogada Kevinson para Jean Lucas toca no meio campo, vem Lucas Braga se aproximando, vai terminar o primeiro tempo. Wagner Nascimento, Magalhães, Rincon na área, a bola, vem Baço, tira a defesa, tenta a marcação, voltou Vitor Luiz, toma a frente, ganha do Marcos Leonardo, dá na esquerda, sobe a frente, pancada aqui na ponta, é falta marcada. Parado o jogo, tomou porrada, Natanael, subiu a plaquinha, mais um minutinho, é isso, Paulinho do Vale? Exatamente, né? Iríamos a 53, agora vamos a 54 neste primeiro tempo longo aqui na Vila Belmiro. 1 a 1 por enquanto, tudo igual. Coxa tem um a menos, o William Farias foi expulso. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 50 e 13,5, 30 segundinhos para acabar a primeira parte, 1 a 1. Gabriel na cobrança da falta, vem ele para bater a falta numa velocidade. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Gabriel bota a bola pra frente, Slimani sobe de cabeça, tira Joaquim pro time do Santos, pra Soteldo na canhota com Natanael, toca à frente, ganha, disputa, vem na marcação com dois em cima, domina a bola, parte Soteldo, Kevinson passa, domina, vem Jean Lucas ao lado, dá no fundo, pra Kevinson, travado no carrinho, Natanael na bola, já vira, toca à frente, a bola voltou pra Dodô, 54, vai acabar o primeiro tempo, olhou pro relógio, o árbitro e acabou. Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Santos 1, Coritiba também 1. Alô, João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, o estrondoso no microfone de esportes da Bandeirantes. Por enquanto, tudo igual na chuvosa Vila Belmiro. Continua no intervalo inteligente Bandeirantes, Santos e Coxa 1 a 1. Resultado esse que pro Coxa já é caso perdido, né? Já tá rebaixado praticamente. Agora pro Santos tem que ganhar. Empate é derrota essa noite na Vila, hein, do Vale? E até o sentimento aqui, vendo a saída dos jogadores do Coxa aqui, porque eu fiquei no ataque do Santos, e a saída aqui é pro gol de fundo, não pro gol onde fica a torcida organizada, é meio de que sobrevivemos. Conseguimos sobreviver a este primeiro tempo. Então é um sentimento até de hombridade, podemos dizer assim, do time do Coxa. Já o Santos, todo reunido, sai ali num clima de união, podemos dizer assim, de alguma forma apoiado pelo torcedor, e aí sim lá no gol onde fica a torcida organizada, que canta bastante, os bandeirões, né, as bandeiras com o rosto, com a face do Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos. O Santos retorna ao vestiário. Neste momento chove aqui na Vila, entre garoa e uma chuva, podemos dizer assim. O Santos tem Diógenes, João Lucas, Júnior Caiçara, Messias, Rodrigo Fernandes,
Dodi Camacho, Nonato, Maxi Silveira, Mendonça, Wesley Patati, Julio Furque, as opções de Marcelo Fernandes para a segunda etapa, Capela. Boa do Vale, daqui a pouquinho você volta com mais destaques do Santos Futebol Clube e do Coritiba. Agora é a vez de ouvirmos Alexandre Pretzel, aqui na Rádio Bandeirantes. Pretzel, Santos não fez lá um grande jogo, mas eu queria que antes de você falar sobre a partida, por favor, fale sobre a arbitragem para variar do péssimo Wagner do Nascimento Magalhães. Todo jogo que ele apita tem um problema, Pretzel. Aliás, por que ele continua apitando na Série A, cara? Porque é. ele é da FIFA. A FIFA tem tanta coisa errada que essa é mais uma. Claro. Eu não tenho nada contra o ser humano, o cidadão Wagner Magalhães. Eu nem sei qual é a profissão dele, que ele tenha muito sucesso na vida e muita saúde. Como árbitro, não dá. Não dá. Ele se sabota. Ele sabota a arbitragem dele. Tu vai lembrar agora que eu citei na jornada um Santos e Coritiba 2 anos atrás, que ele inventou um pênalti no Andrei. Absurdo. Ninguém encostou no Andrei, ele deu pênalti. Lembra disso? Absurdo. Um absurdo, cara. É o árbitro da Copa do Brasil da mão do Piton, da mão do Piton, costas, que eu citei também. Isso. Não foi pênalti a favor do Coritiba. O Coritiba não tem nada a ver com isso, mas não houve o pênalti. O Dodô não tá nem vendo a bola. Aí nós vamos marcar pênalti por intuição. Pô, dá licença, cara. É demais a arbitragem brasileira. É demais. O Wagner Magalhães tem que apitar a Série C, a Série D, a Série B e ficar um bom tempo lá para ver se melhora. Terrível, terrível. Prejuízo gigantesco para o Santos, porque o Santos começou o primeiro tempo muito bom. Foram 5 minutos alucinantes, cara. 2 escanteios com 50 segundos. O gol do Joaquim aos 3 minutos e meio, certo? E aí ele arruma um pênalti, cara. Ele arrumou um pênalti pro Coritiba. E quando o Coritiba empata aos 11, logo em seguida, a gente sabe que o Santos está vivendo um problema de confiança, né? O time até não está jogando mal hoje, mas a bola queima de vez em quando, existe uma pressa desnecessária em alguns momentos, a pressão é gigantesca, uma certa tensão também, a torcida começou junto, depois com o andamento do jogo, deu uma arrefecida, aí o Coritiba teve um jogador mal expulso também, Coritiba prejudicado, na minha opinião, com a expulsão do William Farias, quer dizer, ele é o personagem do jogo, né? Ele atrapalha o jogo. A gente está aqui esperando algo legal, algo interessante, jogo corrido, jogo veloz, como disse o nosso canhão, mas a arbitragem incomoda, a arbitragem atrapalha, a arbitragem não deixa o jogo correr. E isso é um problema, meu caro capelão. E em relação ao jogo? Uma nota 6. 6. Bom. É, uma nota 6. Bom. Começou até os 20, viu? Jogo muito bom. É. A expulsão também é um prejuízo ao Coritiba. Era para expulsão? Não era para expulsão. Também achei. Viu? E a falta foi uma falta, olha, viu? Eu disse para você fora da hora, eu até marcaria a falta. Tem que ver o toque com lupa no Lucas Lima, viu? Porque o William Farias, o problema foi a reclamação no pênalti. Aí ele foi. Aí ele não foi legal. Ele faltou inteligência. Ele é um jogador experiente, faltou inteligência para ele. Agora, o segundo amarelo para mim não existiu. Então, Wagner Magalhães, para compensar aquele pênalti, ele expulsou o William Farias. Então, a gente só tá falando de arbitragem. Eu quero falar do Santos. O Santos precisa ganhar, mas tem que jogar com calma. E agora tem que voltar com mudanças, viu? A linha de 3, mas ela não é mais necessária. Você viu o banco que o PDV passou aqui. Eu fiquei triste de ouvir o banco de reserva é terrível. do Santos, hein? Então eu faria o quê? O que eu faria, tá? Pode tirar o Joaquim, porque já tem amarelo. Aí pode ser que ele queira compensar também. Já tirei um daqui, tirei um de lá, fica de boa. Ele é um árbitro compensatório. Daqui a pouco ele arruma um lance e expulsa o Joaquim. Tá. Então é o seguinte, ó, tira o Joaquim, que foi perigo em 2 áreas, viu? Tá, tira o Joaquim. E aí deixa o Bassi e deixa o Dodô de zagueiro. Puxa o Kevson pra lateral, certo? Certo? E aí tu pode colocar... Deixa o Baço, misericórdia. Mas é o que temos. Sabe quem é que eu colocaria? Colocaria o Silveira, que entrou bem contra o Inter. Mesmo tira com, quem? Mesmo com o jogo perdido já. Tira e quem? Tiraria o Joaquim. O Joaquim? É isso. Aí você volta com uma linha de 4, é uma isso, linha né? de 4 eu voltaria com Lucas Braga, Basso, Dodô e Kevson. Tá. Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo, Marcos Leonardo e Silveira. Eu votaria assim. Interessante. Bom, o Coritiba agora é se fechar, porque vai ter que recompor esse meio campo com a ausência do William Farias, né? Ele deixou, né? O Thiago até foi corajoso, que deixou o time sem esse volante. O que ele fez? Ele recuou o Matheus Bianchi. Achei que ele ia pôr o Samaris. Eu também. Ele recuou o Matheus Bianchi e o Gomes, certo? E pediu pro Slimani e pro Robson fecharem o meio, para fazer uma recomposição. Então ele fez. Agora talvez ele volte com o Samaris. Talvez ele volte para o segundo tempo com o Samaris. E tirando o Robson, provavelmente, com o cartão amarelo. Nota do Santos na primeira etapa. 6. Nota do Coxa no primeiro tempo. 5. Da arbitragem.
2? Rapaz, foi tão ruim assim mesmo, né? Influenciou demais o resultado. Influenciou demais para os dois lados. Exatamente. Pênalti que não foi a favor do Coritiba, prejudicando o Santos, e a expulsão do William Farias, prejudicando o Coritiba. Seu desempenho foi ok, conforme a média? Acho que sim, né? Acho que a gente faz o possível, mas estamos bem, né? Estamos bem. Foi tudo bem? Foi, tranquilo. O Capelanes, ele faz a concentração, aí ele vai a Alphaville, porque ele tem que resolver uma questão, e volta para fazer o intervalo. Que é analista de rotina dos outros, E aí no segundo tempo ele vai na moca, porque tem mais um outro, e volta para fazer o apito final. Quer dizer, eu tento ajudar, né? Fazer o que é. Vou te dar uma nota. A sua nota, não a minha. Não, a minha, 8. Valeu, Xandão, até já. 10h32, no intervalo inteligente, Bandeirantes, Enzo Ortega. Rapidinho, com este empate, eu quero saber da parte de baixo da tabela de classificação, porque o Santos depende só dele. O Vasco perdeu na rodada, Enzo. Vamos lá, KP. Em 13º, essa parte de baixo assim da tabela, fora da classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Em 13º, Cruzeiro com 37 pontos, Corinthians em 14º com 36, seguido de Bahia. E o Santos agora na 16ª colocação com 31. O Goiás, dentro da zona de rebaixamento, também está com 31 pontos. O Vasco, que perdeu, como você bem disse, lá em São Januário para o Inter de 2-1, está na 18ª colocação com 30 pontos. O Coritiba, com esse empate, vai a 21 pontos, mais na 19ª colocação, fechando a tabela em 20º, o América com 19 pontos. KP? Boa, Enzo Ortega. Bom, Pretzel. Fica à vontade aí, Renata Ruel, que a gente gosta dela, né? Adora, porque ela é uma boa analista de deveria trabalhar na CBF. Eu também Renata, acho. atenção. A Renata é a Você mais é um coerente. desperdício na rede social, Renata Ruel. Sai do Twitter, vai trabalhar na CBF que você é boa. Melhor que esses marmanjos que estão lá. Deveria estar na CBF para ensinar os árbitros, que ela tá botando a imagem e diz assim, ó, jogador em movimento e de costas, sem ação de bloqueio, não é pênalti. Ela tá correta. Eu concordo. Exatamente isso, todos nós concordamos. Pois é, grande Renato Ruel, um beijo no coração dela. Agora 10h33, intervalo inteligente Bandeirantes, volta já. Você sabe, com toda a segunda etapa, afinal de contas, futebol é onde, Michel Lopes? Fala pra mim, Micha! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Escanteio, Lucas Lima cobra, fica escondidinho do lado esquerdo, Tomás Rincon. Já fez 2 assim, hein? Aparece como elemento surpresa. O Dodô na primeira trave com o Marcos Leonardo, com João Basso também. 3,5 o primeiro tempo. Lucas Lima autorizado pro gol para Joaquim. Gol! É do zagueiro Joaquim! Bola aberta lá do outro lado, na segunda trave, Joaquim se antecipa a marcação, sobe à frente dos zagueiros do Coritiba, bota o... 10h39, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes, 14 minutos de intervalo. Você ouviu na voz de Rogério Assis, por enquanto, 1 pro Santos, 1 pro Coxa, e os times estão voltando na Vila Belmiro. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Fala do Vale! Vai subir a placa aqui, ó, pelo Coxa, Reinaldo e Bruno Gomes, camisa 4 e camisa 6, e pelo Santos, o Julio Furque. Portanto, teremos 3 alterações, 2 pelos lados do Coxa e 1 pelo lado do Santos, ó. Saiu o camisa 30 do Coxa, justamente o Robson, para a entrada do 4, Reinaldo, reforçar o sistema defensivo, portanto, Reinaldo com a 4. Saiu também o camisa 9, o Slimani, para a entrada do 6, Bruno Gomes. E no Santos vai subir a placa agora, confirmando a entrada do Julio Furque. Vai sair o 38, Kevson. Portanto, Kevson 38 sai, entra Julio Furque com a 11 na equipe do Santos. Ao longo do segundo tempo, o Pretzel vai analisar, porque vamos voltar para a segunda etapa na chuvosa Vila Belmiro. O Santos precisa ganhar e o segundo tempo é com ele. Alô, Rogério Assis! Rolando o segundo tempo na Vila Belmiro. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol com a Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Peixe ataca, domina Dodô, 1-1. Dá no meio campo Jean Lucas, toca de volta o passe atrás, ira a João Basso, que entrega com Joaquim. Na ponta, bem aberto, se aproxima Lucas Lima, já servido pela meia direita. Volta Joaquim, que toca na esquerda. A Dodô outra vez. Soteldo se apresenta, domina a bola, tomou pressão de Natanael, recua. Dá Jean Lucas volta a bola para Dodô, enfia no comando. A Júlio Furque sobe de cabeça na marcação, tira que atrás da defesa do Coritiba.
rebote e volta com Bianchi. Bianchi para Sebastião Gomes. Na direita, a bola para Moreno. Nas costas de João Basso. Tá isoladão, sozinho. Vai no fundo. Sai na primeira jogada. João Basso agarrou pela camisa. Caiu, pede a falta. Moreno, a arbitragem não marca nada. Recuperação pro Peixe. A bola fica do lado esquerdo para Jean Lucas. Bota a frente para Soteldo do jeito que ele gosta. Domina a parte marcada pelo Matheus Bianchi. Entorta pelo meio, vira. Tenta Lucas Lima, Marcos Leonardo. Lucas Lima, a Marcos Leonardo na evolução. Sebastião Gomes botou para escanteio. Era para tentar o chute. Lucas Lima devolveu. E aí a bola tirada pelo Sebastião Gomes. Escanteio, Paulo do Vale. Pois é, né? Queria uma tabelinha eterna com o Furque. E agora o Lucas Lima cobra o escanteio primeiro do segundo tempo. Lucas Lima na cobrança de escanteio, 1 minuto e meio. Para a grande área voltam os zagueiros do Santos. Joaquim, lá dentro o Passo, lá dentro o Furque, que é grandão. Dodô também se enfia aqui mais no meio campo. Não vai para a grande área agora não. Escanteio pro Peixe, Lucas Lima cobra. Quase 2 minutos do segundo tempo, 1-1 Vila. Lucas Lima levantou para Marcos Leonardo de cabeça. Joaquim errou. Marcos Leonardo passa e até atrapalha o próprio companheiro, hein, Paulo do Vale? Pois é, foi essa impressão que eu tive também, né? E o Joaquim, que já marcou no primeiro tempo, agora a bola acaba subindo demais, se lamenta bastante o camisa 28 do Santos. Início da segunda etapa, o Santos tem um a mais no campo, já que o William Farias foi expulso. No placar, por enquanto, tudo igual, 1-1. Alexandre Pretzel, as mexidas dos dois times, Pretzel. Olha, o Robson saiu para a entrada do Reinaldo e o Zimani também. Então o Thiago abriu mão dos atacantes. Ele vai adiantar o Marcelino Moreno para frente, vai jogar com 3 zagueiros, vai fechar o time com o Bruno Gomes também no meio de campo. Então abriu mão de atacar o Thiago com esse 1-1. E no Santos, ele tira o Kevson e põe o Dodô de lateral e fica com 2 zagueiros, fica com uma linha de 4 e fica com 3 atacantes. Gostei da mudança e vamos pro jogo, cara. Jean Lucas pro Peixe, já abre a bola para a esquerda, para Soteldo, para cima de Natanael. O encara, caminha, já ganhou, é rápido, vai no fundo puxado, falta. É tudo que o Soteldo quer e o Natanael faz o que ele quer, Paulo do Vale. Exatamente, né? É o que o Soteldo mais gosta de fazer, partir para cima do adversário. Usa e abusa desse recurso da velocidade do drible. É característico do camisa 10 do Santos, o baixinho Soteldo. E agora o Santos, com chuva aqui na Vila Belmiro, tenta marcar o segundo gol na bola parada, assim como foi o primeiro. Marcelo Fernandes faz sinal pro Dodô, vai lá para dentro. Manda o Dodô encostar um pouco mais no rebote. 3 minutos e meio do segundo tempo. João Paulo sai do gol para conversar com o Marcelão aqui, ó. É falta pro Peixe. Jean Lucas posicionado na entrada da grande área para bater de pé direito. Há uma troca agora. O Dodô vai lá para dentro da grande área. Fica o Lucas Braga. O Dodô se posiciona na linha da grande área e está completamente sozinho agora, hein? Jean Lucas na cobrança de falta. 4 minutos do segundo tempo. Soteldo mais atrás na quina da grande área lá do esquerdo. Lá para dentro o Rincon. Lá dentro o Joaquim. Basso. Jean Lucas, com efeito no gol, de cabeça a bola pra dentro, sai Gabriel, dá um soco, tira, bate mal na bola, tenta Lucas Lima, bate embaixo, voltou o rebote, bateu por gol, Rincon. O Atro já tinha parado o jogo aqui, tá marcando uma falta, Paulo do Vale. Enquanto o Rincon finalizava, o Lucas Lima já estava ali discutindo com o Wagner do Nascimento, né? A jogada não vale, o Wagner conversa agora com o Gabriel, fica ali na resenha, 1-1, jogo empatado aqui na Vila. 10h45 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, horário de Brasília. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 4,5, segundo tempo, a 1. Gabriel levanta para o ataque, essa bola com o time do Coritiba, tenta Bianchi, a bola bate na cabeça do Jean Lucas, passa por Dodô, na ponta levanta Sebastião Gomes, chega Jean Lucas, tomou uma carga por trás, é falta. Bianchi atropela e comete a falta em cima de Jean Lucas, até atingindo a cabeça do jogador do Santos, em Paulo do Vale. Exatamente, está caído ali, próximo à risca lateral, mas a falta já foi cobrada. Sobreviveu, tá de pé, tá vivo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CN Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cncapital.com.br/bandeirantes. Dodô na esquerda, essa jogada pela ponta para Soteldo. De volta, Soteldo levanta o passe no carrinho, tira Natanael, botando para fora pela linha lateral. Passamos dos 5 minutos do segundo tempo. Dodô arremessa a bola, vira aqui atrás a Jean Lucas.
Só que a bola que estava fora de campo voltou, né? Então com duas, se com uma tá difícil, com duas então, Dodô arremessa, Furque no peito, para trás a sorteio da bola, parte da marcação do Sebastião Gomes. Vem Moreno para Bianchi, toca na bola na direita para Natanael. Furque em cima, recua, levanta Jean Pedroso, toca na ponta para Moreno. O baixo cabecinha, Dodô levanta ele mais o pé, comete a falta de arbitragem, não pega, cai em dois jogadores do Coxa na mesma jogada. Toca Tomás Rincon para Furque, Furque não domina, Natanael chuta, tem Rincon na bola e trava, a bola sai para fora. Tem lateral, arremesso na direita para o Coritiba cobrar. Aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o segundo tempo. Placar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro. Santos e Coritiba, 1-1, Enzo Ortega. Pelos Jogos Pan-Americanos, o Brasil venceu a Colômbia pelo placar de 2-0 com gols de Guilherme Biro e Gabriel Pirani Canhão. Meio campo do Peixe com o zagueiro Joaquim, que toca a bola para a esquerda, a bola caiu na galera e voltou para dentro do campo, agora está longe do Jean Lucas, domina, toca ao lado, Gandula já vem para tirá-la aqui de campo, dá no meio para Rincon, ó o Peixe atacando o comecinho de segundo tempo, Rincon lá do esquerdo pela meia, para Soteldo, Rincon pede na grande área, para trás a bola, Lucas Lima recua, para Jean Lucas, limpou para bater, travou Moreno, Jean Lucas se desequilibra, dá o carrinho, insiste, perde a bola, de bico, Henrique bota a bola para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Santos aqui na ponta direita. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. Lucas Lima lá do esquerdo, linha de fundo, Soteldo para Dodô, marcado, tenta em cima dele, Jean Pedroso, bate Dodô, bate no braço do Natanael, volta Dodô, Natanael botou para escanteio. Escanteio Peixe, melhor que a falta, né, Paulo do Vale? Exatamente, né, e o torcedor agora fica empolgado com a possibilidade. Lucas Lima novamente toma posição. 7 minutos e meio, segundo tempo. Peixe cobra escanteio, 1-1 na esquerda. Lucas Lima cobra, pé esquerdo na bola. Levantou Gabriel no alto, tira, rebote, voltou. Jean Lucas de voleio, manda longe no gol direto para fora. Em Paulo do Vale. Cara, e o Joaquim tá desacordado aqui. Apagou. Desacordado. Olha que pancada, ele já cai estatelado no chão. Agora o Vitor Luiz chama o atendimento. Olha, uma pancada forte, ouviu o barulho, foi bem de frente aqui pra mim. Ele cai apagado, apagado. Agora, me parece, começa a já ter uma certa consciência aqui. Se mexe com a cabeça ali, já recebe o primeiro atendimento. Agora sim, se levanta. O pessoal pergunta aqui qual é o nome dele. Acenderam as luzes pra ele agora, que tinha apagado, né? É, ó. E olha, ele vai retomando a consciência aos poucos aqui, viu, Canhão? E olha, é bom registrar e vale a pena registrar também. O departamento médico do Coritiba entrou em campo também, disparou ali o médico ao lado do massagista. Parabéns a eles, né? A senhora não tem que observar a cor da camisa, não. Estavam mais próximos. Dispararam para dentro do campo os dois. Com o departamento médico do Peixe também ali, todo mundo junto para atendimento a Joaquim. Ele sai de campo, volta agora, põe a mão na cabeça, não tem sangramento, sobreviveu. E esse início de segundo tempo, Alexandre Pretzel, 9 minutos, 1-1, Pretzel. Santos acelerado, né? O Júlio Furque mais dentro da área, o Marcos Leonardo saindo um pouquinho para tentar fazer uma tabela com ele. O time do Santos um pouco tenso, né? Querendo acelerar demais o jogo. E o Coritiba jogando por uma escapada do Marcelino Moreno. O jogo é do Santos, mas com calma. Santista Serginho Portari está na estrada ligado. Um abração, Serginho Portari está lá esperando. Vitória do Santos, Furque na esquerda. Forte a bola, Dodô chegou e tirou, mas a bola foi para fora pela linha lateral. Reversa do time do Coritiba agora com 9 minutos e meio do segundo tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Lateral Coritiba está desde o primeiro tempo com um jogador a menos, foi expulso William Farias, 10 contra 11, para Moreno, tentou com a bola, bateu na marcação, ficou para Baixo levanta no meio, para Furque, sobe de cabeça, passa pela bola, cabeceia, Henrique tira, Natanel na puxeta, levanta a bola para a direita, sozinho, o Dodô acompanha, é lateral para o time do Santos cobrar, torcedor chegou a hora, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O toque eletrônico da Bandeirantes vai marcar. Com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins, Rafael Palmeira na central técnica. Aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para.
10 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila, 1-1, Santos e Curitiba, Enzo Ortega. Encerrado em São Januário, o Vasco perde para o Internacional pelo placar de 2-1, Canhão. Rincon, Furque na direita, belo passe, linha de fundo, Lucas Lima, corta para canhota, perna boa e recua, volta a bola para Rincon de novo, ameaçou colocar para Grinda, mas não coloca não. Lucas Lima ao lado, ele tenta o passe, a bola travada na defesa, não chega Lucas Braga, toma Sebastião Gomes, tabela ali em Curitiba, atacando, bola aberta para Moreno, que toca do ladinho na ponta esquerda, passa Reinaldo, fecha pelo meio, pede a bola Bruno Gomes, abertura feita no ataque para Moreno, contra 2 do Peixe, volta a marcação, feita Basso, recua, João Paulo ajeita, com o pé na grande área, volta a bola para João Basso de novo, zagueiro domínio, já levia pra frente, já enfia pra frente, toca à frente a defesa, volta Reinaldo, ajeita o zagueiro, dá um balão, Dodô sozinho domina e vai jogar. Sinta o clima da Vila, Guilherme Mordente com Wesley Ortega, Sonzão Bandeirantes na Vila, ouça! Bola para Marcos Leonardo, atropela do Bianchi, comete a falta, o Santos cobra. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Lucas Lima levantou no meio, defesa prensa, bate no próprio Lucas Lima. Rebote atrás aqui. Tá reclamando da galera, não sei do que. A bola tá em jogo, fica na ponta direita com o Natanael. Bota forte a jogada pra Moreno. Vai chegar João Basso, recua, dá pra João Paulo que domina com o pé dentro da grande área. 12 segundo tempo. Ô, Preto, eu tô com pena do tal do Marcelino Moreno. Tô com dó dele, o camisa 10 do Curitiba. Ele não é nem centroavante, aí tá correndo feito um tonto aqui, Pretzel. O Thiago tirou os 2 atacantes, o Robson, eu achei que ele só ia tirar o Robson, mas tirou o Slimani também e recheou o meio de campo, botou um terceiro zagueiro e botou o Bruno Gomes, que é volante, deixou o Moreno lá na frente, vira, tenta puxar um contra-ataque, né? O jogo é do Santos, Canhão, tem que ter calma para fazer o segundo gol. Não tá jogando bem como estava no primeiro tempo, mesmo com um jogador a mais. Falta marcada, comete a falta, defesa do Peixe, falta o Curitiba, cobra. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento no mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. Caiu Gabriel, goleiro do Curitiba. É Miguel, Paulo do Vale? Eu assim, né? Mas já? 13 minutos ainda, Paulinho. Mas o cara tava meio que fazendo cera até no primeiro tempo, né? Agora tem isso, né? Com um a menos, né? O Curitiba tá numa situação do Campeonato Brasileiro ali que, enfim, né? Tudo tá valendo. E agora ele recebe o sprayzinho aqui, é o spray do milagre, né? Que o cara recebe e fica bom. Vai recuperando ali o goleiro do Curitiba. Não sei o que aconteceu. Nossa época, né, Canhão? Era éter, né? Dava pra sentir o cheiro da cabine, né? Nossa, e vou dizer a você, se tivesse ali um risquinho, uma feridinha, meu amigo, aquilo caía no esfolado, o cara via a estrela, podia ser meio-dia, ele via Júpiter, Saturno, ele via a constelação toda, né, Pretzel? É verdade, agora que eu me lembrei até do cheiro, cara, invadia a cabine atrás do gol, né? É um cheiro forte, o cheiro do éter, é um anestésico. 14 minutos, anestésico literalmente, provoca até desmaio. Exato. Falta, Gabriel vai cobrar. Pé direito, levanta. Aliás, não foi falta, né? O árbitro tinha parado o jogo, a bola era do Curitiba. Sobe de cabeça na marcação, Joaquim tira, rebate de cabeça, Bianchi. Tenta no meio, tenta a defesa, não pega. Bruno Gomes, Lucas Lima dá de joelho. Bianchi no meio campo, domina, faz o tiro, Lucas Lima deixou o pé. Falta do Lucas Lima, é falta para o Curitiba. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 14 minutos e meio, segundo tempo. Você com a gente ligado na maior rede de rádios do Brasil. Futebol Bandeirantes, 1-1 jogo na Vila Belmiro. Tá com 10 o time do Curitiba contra 11 do Santos. Cobrada a falta pro zagueiro Reinaldo. Da esquerda o passe, fecha Bruno Gomes de longe, ele volta com Gabriel. Pra cima dele, Marcos Leonardo. Gabriel, perna esquerda, levanta para o ataque, enfia o pé. De cabeça, Joaquim tenta, sobe na marcação e tira. Toca no meio, Soteldo pega a frente, já recua. Dá do ladinho para Dodô. Dodô dispara do seu lado esquerdo. Do que domina, já passa pelo meio campo, quase 15. Segundo tempo, 1-1. Nada interessante pro Peixe esse empate. Empatar com o Curitiba é derrota. Toca do lado do Soteldo, Jean Lucas. A Soteldo de novo, faz o drible, sai do Bianchi, carrinho por trás do Bianchi, é falta e é pra cartão. Opa! Falta no camisa 17 do Curitiba, Paulo do Vale. E cartão amarelo, não poderia ser diferente. Se ele mostrou pro William Farias naquele lance, né? Nesse também teria que mostrar, porque foi muito mais forte, diga-se de passagem. 17, Matheus Bianchi, amarelado, e o Santos volta na bola parada.
quem sabe levar perigo pra cima do gol do goleiro Gabriel. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aos 15 minutos e meio do segundo tempo, o Santos tem cobrança de falta lá do esquerdo. Jean Lucas se prepara, Gabriel encostando na trave direita, sobe o muro. Para grande área, o Rincon tá lá isoladão do outro lado. Se enfia lá no meio, que aí ele vai tomar pancada. Inteligente, ele fica lá do outro lado para pegar, quem sabe, o rebote. Na grande área, Furque, Basso, Dodô, Marcos Leonardo. Lucas Lima fica na entrada da grande área para pegar, quem sabe, um rebote. Vai vir aqui na beira do campo o Wagner Nascimento Magalhães. O quarto árbitro, o Thiago Scarascacho, está entregando alguém do Coritiba. Vai ter cartão aqui, ó. Para alguém do Coritiba. Pronto. Punido com cartão. Um jogador reserva do Coritiba. Me parece o integrante da comissão técnica. Tá. Porque tá ali meio de agasalho e tal. Só vi um pedaço do corpo dele aqui. Isso, os jogadores inclusive estão em processo de aquecimento alguém aqui. Da comissão técnica mesmo. E agora, cara, olha... Opa, o Marcos Leonardo pegou a bola e queria bater, tomou um empurrão do Lucas Lima. Epa! Confusão. Isso não é bom não, hein? A essa altura. Lucas Lima continua esbravejando, cobrada. Marcos Leonardo direto! Gabriel soltou, bateu o passo! A bola sai na direita do outro lado do Rincon, chega na cobertura. Será que os caras ensaiaram isso também no treino? Um dá dura no outro. Na direita essa bola vai tentar ganhar Joaquim. O zagueiro tocou pra fora, escanteio. Será que eles ensaiaram até essa briguinha aí, Paulo do Vale? Quase deu gol, hein? Eu pensei a mesma coisa, Canhão. Os caras estão ensaiando igual artista mesmo, viu? Escanteio pro Santos, tá o Lucas Braga na bola. Lucas Braga no gol de cabeça. Reinaldo tira a bola, sai da grande área para pegar desse lado aqui na direita. Sozinho, isolado o Soteldo. Ô, Pretzel, será que até isso foi ensaiado para tentar tirar a atenção do adversário, Pretzel? Bem apanhado, cara. Eu acho que sim, porque pois não teria... Rapaz, porque depois quase saiu o gol. Depois né? ele quase faz o gol, jogada ensaiada. Na área, a bola, Marcos Leonardo no peito, de costas, girou pra Furque, a defesa, tira Henrique com o pé, tira Gabriel, quase que ele chuta na cara do Henrique. E se bate no Henrique, era gol. Voltou pra Dodô, Dodô na esquerda, esse passe pra Rincon, Calcanhar tentou na primeira, insistiu na sequência, perdeu a jogada, ganha Moreno, dá na meia direita, vira pra Bianchi, tenta armar contra-ataque Curitiba com um jogador a menos, fecha Bruno Gomes, de volta a bola pra Moreno, correu pra grande área, Bruno Gomes, arrumou, Natanael bateu, vai prensada, João Paulo Melo, tirou primeiro, botou pra fora essa bola, Joaquim. É lateral pro Curitiba, que a cada meia hora vem no contra-ataque, hein, Paulo do Vale? Era uma descida rápida, né? Justamente com o Bruno Gomes, que acabou de entrar, tem um pouco mais de velocidade, tá com o gás renovado e agora o Coxa tem ali o lateral próximo à grande área do Santos. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Lateral, Coxa, Natanael arremessa a bola para direita, Moreno travou, Dodô batendo Moreno, é lateral. É bola pro time do Santos. Opinião na Bandeirantes, 18h30, segundo tempo, Alexandre Pretzel. 1-1, Santos e Curitiba, e de vez em quando o Curitiba ataca. E dá para tirar mais um jogador de defesa, viu? O Curitiba só tem o Marcelino na frente e abdicou de jogar para frente. Então esse último contra-ataque aí foi inexplicável que o Santos fez, deu muito espaço. Pode tirar um zagueiro e põe o Mendonça. Eu não tô maluco, o Mendonça não é o cara dos sonhos, mas é um velocista para partir para cima da marcação, para abrir um jogo do lado, para fazer cruzamentos. É uma ideia. Para que ficar com 3 homens lá atrás se o Curitiba não ataca mais? Jean Lucas no meio, para Rincon, na meia direita, abertura feita lá para a ponta direita. Lucas Braga fecha, do lado Lucas Lima, dá Braga, Lucas Lima, para Soteldo, agora enfiado na ponta direita. Toca Soteldo, volta a bola com Lucas Lima. São 19 minutos do segundo tempo, 11 da noite em ponto. Jean Lucas na esquerda, marcado pelo Bianchi, toca a linha de fundo, ponta esquerda para Dodô, já costura, ganha, volta a bola, Marcos Leonardo para Dodô, para trás a bola, para Basso na meia direita, para Joaquim, pede Furque, Joaquim toca a bola para a ponta esquerda, Jean Lucas aqui, Furque levanta o bração, é grandão, Jean Lucas limpou pé direito, na área a bola para Furque de cabeça no canto, na trave, Reinaldo tirou e botou para fora. A trave esquerda defendeu, Paulo do Vale. A trave salvou, o goleiro Gabriel imóvel olhou. A trave defendeu, o Peixe ataca de volta.
Joaquim na área para Marcos Leonardo de cabeça, tira Jean Pedroso, rebote, volta para fora. Dodô dominou, não dá pro chute, toca na esquerda a bola para Soteldo, linha de fundo, limpou para bater para a grande, bateu travado pelo pé direito do Natanael. Rebote, volta ao lado para Jean Lucas. Jean Lucas toca a bola para Soteldo de novo, parte à frente, são 20 segundo tempo. Da Jean Lucas que entrega com Dodô, belo drible na esquerda, dominou, devolveu. Jean Lucas ameaçou cruzar, mas não cruzou não. Tocou do ladinho para baixo, fintou o zagueiro, abre a bola para a meia direita. Joaquim tem liberdade, Rincon encosta, passa Lucas Braga pela direita, ele vira a bola, Lucas Braga de primeiro domínio já volta para Joaquim. Curitiba traça todo atrás, de cabeça desvia essa bola para a ponta, ela fica fácil para o goleiro. Gabriel ajeita na coxa e na chegada do Lucas Lima se abaixa para pegar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão na 29ª rodada. Vila 1-1, Santos e Coritiba. Enzo Ortega. Encerrado pelo Brasileirão Série B, o ABC empata com o Avaí, está oficialmente rebaixado para a Série C. Canhão. Soteldo na esquerda, domina a bola, enfia na ponta, bela bola para Marcos Leonardo que vai no fundo, marca Jean Pedroso. Marcos Leonardo encara, tenta fintar, bateu pelo gol, travado, Henrique tira a bola, sai da grande área, volta para Soteldo, estica a perna, Natanael tira, volta João Baixo na cobertura, pega Moreno, a sombra, tenta finta, cai sozinho, escorrega, carrinho no meio, Dodô voltou para fora, a bola para a linha lateral. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 21 minutos e meio, segundo tempo, Alexandre Pretzel. 1-1 jogo na Vila Santos e Coritiba, Pretzel. Olha, o primeiro cruzamento que funcionou, porque o Furque é um cabeceador, é um cara de área. Agora, o que o Thiago do Coritiba fez? Povoou a área com 3 cabeceadores, com 3 zagueiros mais altos. Então, se o Santos ficar cruzando bola de maneira aleatória, vai facilitar, vai ficar um bate e volta. Tem que colocar alguém que pense um pouquinho o jogo. Eu olho pro banco, Canhão. Quem é que pensa o jogo aqui? Pensar. Sim. É uma loucura que eu vou dizer, mas o cara que poderia dar uma qualidade com a bola no pé seria o Camacho, mas o Camacho tá por baixo. Realmente então, é uma loucura. É uma loucura, tá feia a coisa. Realmente. Uma insanidade total da sua parte, mas tá valendo. Passo no meio, toca a bola com o Lucas Lima, já recua, devolve na meia, fica para Joaquim essa sobra. Já 2 trocas no Coritiba. Bola para a ponta direita, Lucas Braga, vem na tabela, do ladinho, passa pela meia direita, Rincon. Rincon recua, dá Joaquim, Joaquim na meia direita, Jean Lucas, Lucas Lima, na esquerda Soteldo, lançado, partiu, linha de fundo na esquerda, ainda linha lateral do campo, Dodô, pé direito, cruza, a bola bateu em Natanael, correu para dentro da grande área, Dodô tenta de ombro, volta Bianchi tira muito mal, Dodô na sobra, ganha, dá Soteldo, deu ladrão, Moreno trava, vem Lucas Lima, já ganhou do Moreno, 2 em cima, leva o tranco, tenta a fita, a bola bateu na marcação, se sair escanteio, Natanael botou para fora pela linha lateral. E vai trocar 2 agora o Coritiba. Já. Lateral Pescoba com pressa. 33 é um que eu tô vendo. 33 e 15, Paulinho. Exatamente, né? Daqui a pouco, então, 2 alterações. O Maurício Garcês e também o Fran Sérgio. Agora vai subir a placa. Saindo o 17 da equipe do Coxa, o Bianchi. Para a entrada, então, do 33, o Maurício Garcês. Bianchi tomou amarelo. Agora há pouco vai entrar o Garcês, saindo também o camisa 10, o Marcelino Moreno, para a entrada do 15, Fran Sérgio, alteração dupla no Coxa. E essas mexidas no Coritiba, que está aqui atrás, preservando esse pontinho importante, Alexandre Pretzel. O Moreno sai exausto, né? Sai exausto. E o Matheus Bianchi não jogou mal, não, apesar de ser um cara lento, né? O que ele faz? O Fran Sérgio é meia, entra no lugar do Bianchi para a mesma função, e o Garcês é atacante, então ele tira o Moreno e bota o Garcês agora com um pouco mais descansado e uma ideia ofensiva um pouquinho maior, né? O Santos também tem que mudar, cara, ficar com todo mundo lá atrás também não adianta. E vem atacando o Coritiba, essa bola aberta lá do esquerdo, passa na ponta, Vitor Luiz entrou na entrada, enfiou na entrada da grande área, mal demais, a bola para fora. Tem lateral defesa Santos, lado esquerdo com 24 no segundo tempo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Terminando o jogo, apito final, Bandeirantes com João Paulo Capelanes. O Peixe carrega essa bola atrás do gol da vitória, 24 e 30, segundo tempo. 1-1, péssimo resultado para o Santos em casa. Com um jogador a mais, hein?
Soteldo do lado esquerdo, encara Natanael, puxa a bola, vai no fundo, dribla pela meia direita, acha bem aberto o Rincon, caminha, toca na meia direita, serve à frente, Joaquim se aproxima, domina o zagueiro para a grande área, a bola, Marcos Leonardo ajeita, domina e volta a bola, a Soteldo, Marcos Leonardo gira, arrumou para trás o passe para ninguém do Peixe, na frente Garcês é quem toma, toca na meia direita, tentou buscar a frente a proteção feita na defesa, toca pela ponta Fran Sérgio, levanta Bruno Gomes, toca no peito Garcês, volta a bola para Fran Sérgio, pressão de Rincon, quase que faz a falta, perdeu a bola, dá o carrinho por trás, Fran Sérgio, e vai tomar cartão, o cara mal chegou e vai tomar uma lembrança, vai levar uma lembrancinha de Santos, né, Paulo do Vale? Pois é, né, o Bianco foi substituído agora há pouco porque estava com amarelo, o Fran Sérgio acabou de entrar, já dá o carrinho ali no Lucas Lima, atinge o camisa 23 do Santos. Olha como é que fica o técnico do Coritiba aqui, vai até sentar no banco, olhou para baixo e veio embora, soltou um palavrão e veio aqui embora. Desistiu de tudo, o Santos agora tem falta, hein? Um pouco mais pelo lado direito de ataque, o Lucas Lima conversa com o Lucas Braga, conversa dos Lucas e vem bola na área do goleiro Gabriel. 25 minutos e meio, o Santos tem mais uma chance, uma atrás da outra, para ganhar o jogo na Vila. 1-1, Lucas Lima se prepara para cobrar a falta, pé esquerdo lá pela ponta direita, Furque, Marcos Leonardo, Dodô, Basso, Joaquim, Rincon, Lucas Lima levanta a bola para Joaquim, cabeceia, tentou de puxeta, Basso, voltou bem Furque, pegou Gabriel! A bola ficou quicando e cai na mão do goleiro do Coritiba, Paulo do Vale. E ainda foi amortecida pelo Jean Pedroso, que estava ali bem de frente pro Gabriel. O Dodô meio que tentou dar uma puxeta ali, não conseguiu. Público, 12.205 pagantes para uma renda de R$ 489.047,50. Sebastião Gomes na cabeçada ganhou. Joaquim tirou ao Coritiba. Ele vem a cada meia hora, agora dá um susto. Lucas Lima rebate Peixe, tenta Soteldo. Tira o Natanael na frente, não vai na bola Soteldo. Toma uma bronca até da galera. Bola pra ponta, vai pra fora direto pela linha lateral. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila. 1-1, Santos e Coritiba, Enzo Ortega. Amanhã, pelo Brasileirão Série B, às 9h30 da noite, o Novo Horizontino recebe a Ponte Preta, Canhão. Tem uma chegada do Garcês, agora que ela deu um sarrafo no Soteldo, hein, Paulinho? Só falta. Exatamente, né? O Coritiba agora bate sem vergonha, sem medo de ser feliz. O empate por enquanto 1-1, tudo igual na Vila. Já teremos alteração no Santos. 17 eu tô vendo. Jean Lucas, na esquerda a bola para Marcos Leonardo, girou, tira Jean Pedroso. Serão duas mexidas daqui a pouco. 43-17 no time do Peixe. O Maxi Silveira. 43, né? Isso, o Wesley Patati também. Vai trocar já o Peixe. 28 minutos. Dodô na esquerda, enfia essa bola para Marcos Leonardo, marcado Jean Pedroso em cima. Toca o zagueiro de bico para fora pela linha de fundo. Acho que vai primeiro cobrar o escanteio, hein? Já as mexidas. Parece que eu vi o 28 piscando aqui, o número do Joaquim. Ele vai para dentro da grande área. 28 minutos do segundo tempo, escanteio cobrado, Lucas Lima curtinho para Soteldo, na esquerda, encara a marcação, entra na área, limpou, levantou direto no gol de cabeça, Marcos Leonardo, é gol! Gol! Pressão intensa do Peixe. O Coritiba não passa do meio campo. Só dá Santos. Só dá Peixe. O Peixe ataca. Uma atrás da outra. Um bombardeio e sai o segundo gol do Santos. Gabriel não tem jeito, tá feito. O Peixe marca. 2-1, Paulo do Vale. E tinha que sair dos pés e da cabeça dos dois principais jogadores do Santos. A responsabilidade é de quem sabe, é de quem conhece. O escanteio foi cobrado rapidamente. O Soteldo, do jeito que ele gosta, foi pra cima da marcação. Driblou, fintou, foi pra linha de fundo dentro da grande área. Deu um totozinho por cima. Colocou na cabeça de Marcos Leonardo. 13 gols pro camisa 9 do Santos do Campeonato Brasileiro.
Marcos Leonardo coloca o Peixe à frente novamente no placar. 2-1 pra cima do Coxa. E agora as mexidas do Santos, Paulo do Vale. Saindo 23, Lucas Lima. Entrando 17, o Silveira, que marcou justamente o gol contra o Internacional, solitário gol. Maxi Silveira, 17, Lucas Lima aplaudido pelo torcedor. Portanto, 17, Maxi Silveira no campo. Faria 2, mas agora só faz uma por conta do gol marcado. Alexandre Pretzel, o Santos faz 2-1 e mexe Pretzel. No bolão do Soteldo, né? O Soteldo encarou a marcação no 1 contra 1 e botou a bola na cabeça do Marcos Leonardo sozinho. E o Coritiba com 3 zagueiros. Um deles ficou agarrando o Dodô que estava na área. E o Marcos Leonardo ficou sozinho. O Santos não merecia empatar, não. Por tudo que está fazendo, pelo esforço. Soteldo na área, ganhou do Jean. Bateu, travou o zagueiro, botou para escanteio. E tá caído na grande área o Marcos Leonardo, é isso, Paulo do Vale? Isso, tá caído aqui com a mão na perna direita, sentindo um pouquinho o camisa 9 do Santos. Sentindo um pouquinho, justamente agora chega por ali o Joaquim, o próprio Silveira também, para prestar um atendimento ao companheiro. O Edson pode fechar o seu raciocínio, me perdoe. O Coritiba tá fechadinho aqui, mas não adianta. Não segura nada, né, Pretzel? Não segura nada. O Thiago agora que botou um atacante, antes estava jogando pelo empate. O Coritiba tá rebaixado, é claro, mas o Santos tem que ganhar o jogo. Você tem toda a razão. O empate deixa o Santos fora da zona de rebaixamento. Mas nessa altura do campeonato, você não pode deixar de ganhar do Coritiba que está rebaixado. E é uma vitória a mais na conta. Então o Santos saindo a 33 pontos, pega o Corinthians 3 pontos atrás, mas por incrível que pareça, com uma vitória a mais que o Corinthians. Se o Santos ganhar do Corinthians, o Santos ultrapassa o Corinthians no número de Lucas no escanteio, autorizado, levantou, tenta Marcos Leonardo, zagueiro em cima. Impressão de escanteio, mas ele pega só tiro de meta, né, Paulo do Vale? Exatamente, foi encontrão do Marcos Leonardo com o Reinaldo. Agora os dois ficam caídos ali lado a lado com cara de dor. O Marcos Leonardo na região da mão e o Reinaldo um pouco mais no ombro por ali, mas tá tudo bem com ele. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 32, segundo tempo, quando acabar Santos e Coritiba, vem o apito final com João Paulo Capelanes. Gabriel bota essa bola pra frente, o Santos vencendo o jogo, doisão de cabeça, tenta a jogada pelo meio, vem na jogada Garcês, dá um bicudo, toca à frente Joaquim, pra Furque, Henrique escolta a bola, Gabriel sai pra pegar dentro da grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sobe de cabeça abaixo, tira a bola, voltou na ponta, Jean Lucas entrega para Soteldo, o autor da jogada, linda caneta querida agora, sai na marcação em cima do Natanael, toca a bola para trás, volta para baixo, levanta a jogada para a meia direita, serve atrás, puxa para Joaquim atrás, toca a bola, vira para baixo para Dodô na esquerda, levanta na ponta, passe é muito mal feito, de cabeça rebate Bianchi, sai bola pela ponta, Garcês põe no peito, mais chuta, trava Rincon e toma, dá Furque, Rincon quer devolução, Furque toca para Rincon, entrada na grande área, já tá na grande área, Soteldo ao lado, ele prende a jogada, entrega a bola do ladinho para Soteldo que se aproxima na marcação, tenta a finta, toma a frente, faz uma graça, passa o pé sobre a bola, se subir em cima da bola vai tomar cartão, recebeu o Soteldo, bateu fraco no gol, pegou Gabriel. Tabela inteligente com o Jean Lucas, o chute sai fraquinho, né, Paulo do Vale em cima do goleiro. Ótima parede do Jean Lucas, né, o Soteldo inteligente, mas o chute não sai legal e o Santos morde em busca do terceiro. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 33,5, Santos aperta já, camisa 2 no Coritiba, para Soteldo, na canhota, limpou Jean, na área, entortou, de novo, cruzou pro meio, passou, rebote vai chegar na ponta, tentou, vem ajeitou, Jean Lucas bateu, pra fora! De frente, Jean Lucas enfia o canhão e manda pra fora, Paulo do Vale. Exatamente, né, e o Rainer preparado para entrar com a camisa de número 2, Rainer número 2, vai sair o 16, o camisa 6? Não, Natanael mesmo, 16. Isso, Natanael, exatamente. Natanael 16 saindo aqui para a entrada do Rainer, então lateral por lateral. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 34, Alexandre Pretzel, Coritiba tá trocando para não tomar mais gols também, né? Porque não tem reação nenhuma, né, Pretzel? O Soteldo botou o Natanael no bolso no segundo tempo. O Natanael cansou
E agora é um lateral pelo outro, como disse o PDV. O jogo tá na mão do Santos, tem que ter tranquilidade, não dá pra tomar contra-ataque. Soteldo na direita, Marcos Leonardo ajeitou na meia-lua, rolou na esquerda, a bola pra Maxi Silveira, cortou pro pé direito, levantou na grande área, a bola Pedroso de cabeça tira, rebote e volta fora da grande área pra Maxi Silveira, ele recua a jogada pra Soteldo, enfia do lado esquerdo, Jean Lucas no fundo, na área, lindo drible, levantou a cabeça, cruzou pro gol de cabeça, tira aqui atrás da defesa, Rincon, ajeitou, furou no chute, travou a defesa, ele insiste, tomou, pé direito pro gol, bate na bunda do Reinaldo e vai pra fora. Cai na direita ainda, a sobra ficou curtindo do peito, deixa sair da bola, Lucas Braga. Que pressão, Paulo do Vale. É, o Santos que é o terceiro, né? Pra aliviar de vez a vida aqui na Vila Belmiro. E agora o Gabriel cai, mas já se levanta. O Santos tem lateral próximo à grande área. 35, segundo tempo. Rincon para a direita, domina a bola e serve atrás aqui, toca a bola para João Basso. Michel Lopes na mesa de som, Caiane Martins, Rafael Palmeira na central técnica, é o time Bandeirantes em campo, aqui na Vila com externas, Guilherme Mordente, Wesley Ortega, imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques, nas redes sociais, Gabriel Modesto, é todo o time da Bandeirantes, Jean Lucas levanta a bola pela ponta de cabeça dentro da jogada e perde essa bola, mandando para fora Sebastião Gomes, em lateral é bola para o Santos cobrar, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35,5 segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila. Marcos Leonardo na grande área, ajeitou de costas, deu um chapéu no zagueiro, bateu, golaço! Marcos Leonardo recebendo dentro da grande área, põe no peito, dá um chapéu no zagueiro e manda um canhão no ângulo direito. Marcos Leonardo faz um golaço na Vila Belmiro. Sensacional a matada no peito, o chapéu do zagueiro e o chute vai no ângulo. Um golaço gigante, um golaço maravilhoso que leva a Vila Belmiro ao delírio. Marcos Leonardo, um golaço, aço, Paulo do Vale. E o detalhe é que a arbitragem no primeiro momento dentro de campo anulou o gol. E aí o telão, agora mostrando justamente a análise do VAR, mostra o Marcos Leonardo na mesma linha. E aí no exato momento em que a imagem mostra e a bola ali saindo, né, justamente do jogador do Santos, o Marcos Leonardo, ele vem para a torcida e começa a comemorar, porque foi de fato um golaço. E a arbitragem deve confirmar o gol em instantes aqui na Vila, Canhão. Um golaço à altura da Vila Belmiro e da grandeza do Santos, Pretzel. Esse jogador, ele estava mal no primeiro turno, mas ele está ajudando demais o Santos, né? É um menino ainda jovem, vai ser vendido em janeiro pela promessa da diretoria, se bem que vai assumir um outro presidente, né? Agora, quando ele pega a bola, ele é um fazedor de gols. Ele não perdoa, se coloca bem na área e fez um golaço. Seria um crime anular esse gol, né? Mas pela imagem é gol legal, né, Caio? Não sei o que vocês acham. Eu acho que é gol legal. Porque a medição não é o ombro, é o braço esquerdo do Marcos Leonardo. Exato. O pé do zagueiro Henrique dá condição. Tô vendo aqui no telão, hein? Apareceu impedimento. Estão passando ali. A linha vermelha tá dando impedimento do Marcos Leonardo, que disse o PDV. É isso aí mesmo. Passaram a canetinha, o lápis de cor. Que crime, hein? E a galera tá vaiando aqui, hein? Eu confesso a vocês que, pra mim, o gol foi legal. Pretzel, sensação sua. Análise final, opinião final. Você concorda com o VAR? Não. Tem hoje aqui o Carlos Eduardo Nunes Braga. Pra mim, gol legal e tá na hora da FIFA urgente colocar com meio corpo pra frente. Não dá mais pra ter impedimento por uma unha, impedimento por um fio de cabelo. Isso atrapalha demais o jogo, né, cara? Atrapalha demais. Pra mim foi gol legal. É falta, o Coritiba ataca em Paulo do Vale. Exatamente, já tenta responder rapidamente. Ganha até uma certa moral com esse golaço anulado do Marcos Leonardo. Tem falta por ali a equipe do Coxa, que tenta com o próprio Bruno Gomes tomando a posição e empatar o jogo novamente na Vila. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. Falta pro Coritiba. Vitor Luiz para bater de pé esquerdo e o Bruno Gomes para enfiar o pé direito nela. 2-1 pro Peixe. Bruno Gomes
Um canhão, João Paulo mandou para escanteio. Que cacetada do jogador do Coxa. Ela vinha no ângulo esquerdo, Paulo do Vale. Surpreendente, hein? Que coisa, do meio da rua. Uma bola cheia de efeito. Ainda bem que o Santos tem João Paulo, viu? Se é um goleirinho mais ou menos, toma o gol aqui na Vila. Escanteio Coxa. Bruno Gomes cobra escanteio pro Coritiba, que vai mandar todo mundo para dentro da grande área. 2-1 pro Peixe, que se defende agora. Bruno Gomes, pé direito, levantou pro gol, toque para trás, a defesa tira a bola para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Coritiba na direita ainda. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress.com. Bola aberta na esquerda, vai chegar Vitor Luiz, toma a frente pro Coritiba, tira bem baixo, cabeceou para trás, posição é legal, hein? Na grande área a bola, Fran Sérgio, dominou pro meio, Bruno Gomes tentou, travou com ele, Dodô tomando, dá Jean Lucas que dá a Furque, que enfia a Marcos Leonardo, Gabriel Goleiro sai da grande área, pé direito domina, enfia no meio, volta a bola, protege bem, volta para Fran Sérgio, aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio, segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Vila. Santos 2, 1, Coritiba, Enzo Ortega. Amanhã pelo Brasileirão Série B às 7 horas da noite, o Ceará recebe o Sport, Canhão. Teve cartão pro Furque, Paulo? Exatamente, camisa 11 do Santos, Júlio Furque, amarelado por aqui. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. 41, Coritiba ataca, 2-1 Peixe. Dodô sobe, a bola passa por ele. Passa o escolta, a bola que vai direto para a linha de fundo. Alexandre Pretzel, 41. Final vai ser dramático, aqui é um golzinho só de vantagem para o Santos. 2-1, Pretzel. O João Paulo abre a barreira, deixa chutar, né? Aí teve que fazer a defesa para evitar o segundo gol do Coritiba. O jogo está na mão do Santos, tem que tocar a bola, tem que fazer o que o Inter fez contra o Vasco hoje. Claro que a qualidade é diferente, né, Canhão? Mas o Inter hoje ficou tocando a bola, mesmo quando tomou o gol do Vasco, com 2-1. O Santos tem que fazer a mesma coisa com um jogador a mais. Tira abaixo, vai na esquerda a bola para Furque, no peito, escora, toca no lado esquerdo para Jean Lucas. Soteldo dispara pelo meio, Jean Lucas prefere carregar a bola. 41-30, toca atrás e volta com o zagueiro para Joaquim. Joaquim na ponta direita, levanta a bola para Rincon. Rincon coloca no chão, dispara pela beirada do campo. Pede à frente o Lucas Braga. Rincon prefere driblar o primeiro adversário. Sai do Fran Sérgio, toca a bola abaixo, volta a bola. Já. Vem o Rodrigo Fernandes, 14 é ele que está aqui. Tem mais um, tem um 13 também ao lado dele. O Rodrigo Fernandes é justamente o camisa 14, vai entrar daqui a pouco no Santos. O 13, cara, virou uma nhaca aqui meu papel já com a chuva. Virou uma maçaroca. Isso, exatamente, João Lucas 13. Max Silveira vai na jogada, ele tomou a falta, se levantou, o cara tá com vontade, hein? O Pretzel, acho que ele cheirou aquele éter do nosso tempo, lá o Max, você viu a porrada que ele tomou, Pretzel? Ele tomou a raquetada e levantou com quem diz, o que está acontecendo? Eu não duvido nada, viu, mas tudo bem. Agora, o Silveira foi indicado pelo Aguirre, né? E o Aguirre foi embora. Tem que botar o cara já que tá aqui, né? Claro. Acho que viu 30 piscando. Vai sair, quem sabe, o Lucas Braga já. Primeira falta, né, Paulinho? Exatamente, primeira falta. Inclusive, o Santos quer mudar justamente quando saiu o segundo gol. Quem sabe, na mística, sai o terceiro. 43 minutos. Jean Lucas cobra a falta para a grande área, os zagueiros. Lá vem a bola pro gol para Joaquim. Tira o Reinaldo, a bola cai fora da grande área para Vitor Luiz na esquerda. Pressão do Jean Lucas, rasga Vitor Luiz. Toca pro alto essa bola. De cabeça tenta a defesa, toca à frente, bate na marcação Lucas Braga. Vitor Luiz recupera a bola pro Coritiba, só que está pressionado. Tomou pressão do Max Silveira, vai tentar levantar a bola para fora. Tocou a lateral, o Peixe ataca ainda e vai trocar agora. Acho que agora vai subir a plaquinha. Ainda não? É agora, Paulo do Vale, mexidas duas no time do Santos. Vamos lá, Lucas Braga sai com a 30, entra João Lucas com a 13 na equipe do Santos. O Rodrigo Fernandes então preparado para entrar com a camisa de número 14, saindo Marcos Leonardo, autor do gol aqui e obviamente muito aplaudido pelo torcedor. João Paulo veio aqui cumprimentar justamente o Lucas Braga e também o Marcos Leonardo. Saiu lá do gol para cumprimentar os dois jogadores do Santos. Alexandre Pretzel, últimas duas trocas do Santos, Pretzel. Tá bem o Marcelo Fernandes hoje, viu? Marcelo foi bem nas substituições. Ele colocou 4 atacantes, agora ele tira o Marcos Leonardo, que já resolveu, já fez gol, já preocupou a defesa e sai cansado. Então ele fica com 3 atacantes, põe o João Lucas, que é lateral de marcação, tira o Lucas Braga, que é um atacante improvisado. Foi certinho até agora o Marcelo Fernandes. O Santos tem a vitória na mão.
44, arremesso Peixe para a direita, para a grande área, a bola para Furque, cabeceou para trás, vem Maxi Silveira, tentou pedalar, se ele pedala ele arranca a cabeça do Jean Pedroso, Dodô rebate, bota a bola para a grande área, vai sair do gol, Gabriel encaixa dentro da grande área essa bola. Tô curioso para ver os acréscimos aqui, pelo menos uns 6 ou 7 outra vez, hein? O jogo paralisado muitas vezes aqui. Jean Pedroso volta, Gabriel tira a jogada do lado esquerdo para Vitor Luiz. Pressão do Furque. Vai tentar encarar. Maxi Silveira marca o goleiro Gabriel. Vitor Luiz toca a bola para a ponta. Passa pelo Rodrigo Fernandes. Vem atrás. Joaquim rasgou de bico. Rebate de cabeça Henrique. Dá no meio Jean Lucas. Para tomar na saúde. Volta. Francérgio tira. Toca a bola para a ponta direita. Quase 45. Vai tentar o contra-ataque. Rainer. Liga de fundo. Dodô vai em cima dele. Comete a falta. Dodô arbitragem não deu porque não quis não. Adeus sim. E foi mesmo, né, Paulo do Vale? Demorou um pouquinho para marcar, né? Porque o Dodô já um pouco mais cansado no momento que a arbitragem sinaliza, ó. 7 minutos, 8 no primeiro tempo, mais um, né? No primeiro tempo foram 9 e agora mais 7 pelo menos por enquanto. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. É falta pro Coritiba. Bruno Gomes ia cobrar a falta, ele é destro, deixou com uma falta, é do lado direito. Quem vem para cobrar é o Vitor Luiz. 45 minutos e meio. Seria um pecado o Santos tomar o empate agora, hein? Todos na grande área. Só o goleiro Gabriel aqui no campo de defesa do Coritiba. Vitor Luiz para a área, a bola toca para o alto. Tira Rodrigo Fernandes, volta Rincon, ganhou também. Rebote e volta no meio. De costas para o gol Garcês, dá Bruno Gomes. Ficou para Vitor Luiz. Toca na esquerda essa bola para Reinaldo. Se perder vai tomar o terceiro Coritiba. Ele vira, toca do lado. Vitor Luiz vai ter que voltar para o goleiro Gabriel. Não voltou não. Recua, marcado, ponta direita para Bruno Gomes que sai do sorteio, dá para Rainer. Volta, tira Rodrigo Fernandes, evita que a bola sai, não evita não. Lateral, ataque do Coritiba, 46. Arremessou com o peito, devolve a bola Bruno Gomes. Tenta de volta, vem Rodrigo Fernandes. Rasga, dá um bicudo, bota essa bola aqui pro ataque do Santos, mas não tem ninguém na frente. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De cabeça, Joaquim rebate essa bola, fica na direita, ataque do Coritiba ainda. Rainer fecha, levantou, na área a bola, Joaquim de cabeça, vai sair com dor de cabeça, zagueiro do Peixe hoje. Bola na direita para Furque, tomou pressão, sai do Francérgio ganha, dá no meio campo até Vitor Luiz, do meio campo ele levanta a bola para a grande área, toca na ponta para Reinaldo, de cabeça para fora, linha de fundo. É tiro de meta pro Peixe. A pressão, por enquanto, termina, Paulo do Vale. Por enquanto. E tudo que o Santos queria, né? Mesmo assim, o João Paulo fica na bronca ali com a turma, né? Porque o Santos toma um sufoco na reta final, meio que desnecessário, campo molhado e tal, vira tudo uma bagunça só. O Marcelo Oliveira também ali, ó, conversando. Me parece daqui a pouco vem o Mendonça. O Mendonça daqui a pouco vem no Santos, então mais uma alteração. 47 minutos e meio. Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Na direita, Furque partiu, pedalou, cercado por 2. Volta a bola, já recua. Vai tocar do ladinho, volta esse passe. Tabela pela ponta, João Lucas, Joaquim de volta no meio para Rincon. Rincon para Joaquim, que dá para João Basso. Basso levanta na ponta esquerda, bola para Soteldo. Sobe de cabeça, Reinaldo, tira. Vai chegar Dodô, amacia no peito, categoria. Põe no chão, rola para a meia direita, bola para Maxi Silveira. Na direita, Furque, encosta João Lucas. Bola aberta para Furque, olha para a área, para cruzar. Para Maxi, ela vai no meio do gol para pegar Gabriel sozinho, tranquilo. Já, quem sabe, se der tempo, entra Mendonça. 48, segundo tempo, 2-1 Santos. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 48, vamos até 52. Gabriel já pega essa bola e bota para fora da grande. Ele vai levantar o Soteldo, vira de costas. Não marca. Gabriel, pé direito. Bota para frente a bola. Sobe Joaquim de cabeça. Henrique vira centroavante agora. Para Soteldo, rebote. Vira bem de primeira. Dá Maxi no meio, Furque. Caminha Maxi Silveira. Não tem nada na perna esquerda esse cara, hein? Não inverteu. Ficou para ele. Vai no fundo, quase que chuta a própria perna. Tenta o domínio. Chegou o Reinaldo, botou para escanteio. Ele nitidamente, o Maxi Silveira, não sabe chutar com o pé esquerdo, hein, Paulo do Vale? Impressionante, né? E ainda consegue um escanteio de bônus que ele estava se atrapalhando todo. E agora sai Soteldo com a camisa 10. Assistência para o Marcos Leonardo no segundo gol. Entra Mendonça, número 20 na equipe do Santos. Soteldo não queria sair, tá bravo, olha lá, ó. Olha lá, abrindo os braços, ó. Não queria sair não, cara. Tá acabando o jogo, Soteldo. Tá exausto, fominha. Deixa o companheiro entrar também, tá ganhando o jogo. Pra que vai botar pilha num clima, né, que já vem ruim de um 7-1. 49.
Jean Lucas bate curto o escanteio, 11h30 da noite para Mendonça, lado esquerdo. 2 em cima, dá Furque de volta a bola para Jean Lucas. Rolou para trás aqui na minha esquerda para Dodô. Dodô toca para baixo, domina, faz a inversão. Na direita, João Lucas passa bem aberto. Toma à frente a jogada. Toca João Lucas na beirada do campo pela direita. Rincon se aproxima, passa o pé sobre a bola, prende a jogada e volta para Joaquim. João Paulo pede, Joaquim domina, toca na ponta para ninguém, dispara Furque nas costas do Jean Pedroso. Furque domina, tá na grande área, recuou para Rincon. Rincon cruzou para Mendonça. Reinaldo tira a bola, sai da grande área, fica na direita para Rainer. Rainer toma a frente, volta a Mendonça, comete a falta. Não foi não. Mendonça tomou, dominou, tá na área, rolou pro meio, tira essa jogada, bate para o Sérgio para fora. Dodô na sobra com peito, recua, dá para Mendonça de novo. Vamos fechar 50 minutos, vamos a 52. Toca atrás Rodrigo Fernandes, volta Dodô, toca no meio campo, do meio campo ele volta até João Paulo. 50 minutos. João Paulo, pé direito, enfia no meio para Furque. Sobe de cabeça, tenta a defesa, prensa, não pega. Maxi Silveira, a bola escoltada pelo Jean Pedroso para pegar Gabriel dentro da grande área. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Levanta a mão, Gabriel Rincon tocou na frente, a bola rasga. Reinaldo, zagueiro, um bico na frente. Dodô responde de cabeça. Vai chegar Furque, protege Reinaldo, cabeceia, tira a bola, voltou na direita ainda. Sozinho vem Bruno Gomes, sai do Rincon, toca no meio, presentaço para Rodrigo Fernandes. Agora disputa de bola intensa. Henrique vira centroavante, marca Rodrigo Fernandes, toca de volta para Dodô. Dodô atrás com João Baixo, que vira para Joaquim. Tem João Lucas na direita, ele volta a bola lá dentro da grande área. João Paulo, pé direito, levanta na frente. Próximos do 51 para Furque, no peito, bate Reinaldo, chega chutando. Henrique pega a sobra do meio, vem Rodrigo Fernandes, comete a falta. É tudo o que queria o zagueiro do Coritiba. E daí vem bola para a grande área do meio campo, Paulo do Vale. O Fernandes fez a falta já fazendo o sinal de não com a mão, né? Achando que a arbitragem cairia na dele. E agora o Coxa, cara, tudo é bola na área, né? Sérgio do ladinho, Vitor Luiz na esquerda vai colocar na grande área. Vitor Luiz levanta, alto passe, bem baixo, tira Joaquim de cabeça. A bola sai da grande área para Mendonça, domina cercado, vem Jean Lucas pedindo, ele bate, toca na cabeça do adversário, volta Rainer na ponta, insistiu, toma, tira Mendonça para Furque. Furque na esquerda, Jean Lucas, dá tempo do terceiro. Jean Lucas domina, passa no meio do campo, na direita aberto o Rincon, ele encara Bruno Gomes. Jean Lucas ganha na saúde, partiu, tá na área, vai fazer, bateu para fora. Ele foi fominha demais, tentou fazer o gol, tinha 2 atrás pedindo a bola, mas valeu o esforço, a galera aplaude a essa altura, com 52 minutos em Paulo do Vale. O Rincon abre os braços, assim como quem diz, ô meu amigo, olha pro companheiro. Vai dar mais um, hein? Vai dar mais um, já sinalizou por aqui, vai dar mais um. Sai no meio, passa Pedroso, fica para Vitor Luiz, mais 1 minuto de jogo. 52, Reinaldo pica a bola para fora pela linha lateral. Arremesso de graça para o Santos cobrar sem numa pressa, vem João Lucas. Ouça Vila Belmiro cantando. Torcedor comemora esse 2-1. Na Vila Belmiro, quem vai narrar esses segundos finais é o torcedor do Santos. Lateral cobrando bola para ponta, para Furque, de costas na marcação, girou, prendeu, sai do Vitor Luiz, olha para o relógio, o árbitro trava a defesa. Atenção, vai terminar na Vila Belmiro. Bola com o Santos no ataque na direita, arremesso sem pressa, vem João Lucas para cobrança. Vamos fechar 53 minutos em segundos. O toque Bandeirantes vai marcar. João Lucas bateu desviado, escanteio. Não há tempo do escanteio, não. Pede a bola Wagner do Nascimento Magalhães. O Santos conquista uma vitória maravilhosa. O Peixe faz 2-1 em cima do Coritiba. E se recupera no Campeonato Brasileiro. Vem de um 7-1 para o Inter em Porto Alegre e vence o Coritiba. Na Vila, 2 pro Peixe, 1 pro Coritiba. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, deu Santos. Santos, sempre Santos, precisava de mais a vitória. Sobe o som ambiente da Vila Belmiro, deu Peixão da Baixada Santista. Santos é o time da virada, Santos é o time do amor e vence por 2-1 e o Peixão vai subindo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho na tabela de classificação.
Paulo do Vale, repórter Bandeirantes. Se jogou bem, se jogou mal, se a arbitragem ajudou, prejudicou, errou e se equivocou, corrigiu, não importa. O fato é, o Santos precisava ganhar e ganhou do Vale. É verdade, Capelanes. E o Wagner do Nascimento Magalhães, né, que foi o árbitro da partida, ele teve que pegar a bola, ele tem que ser o protagonista, né? Ele tem que encerrar o jogo, tal, segurando a bola. E é o árbitro unanimidade, né? Porque todo mundo sai reclamando dele, né? O Coritiba, o Santos, todo mundo tem motivo para reclamar. E o torcedor ficou tenso com 1 minuto a mais, né? Depois do 7 que ele colocou além do tempo regulamentar por aqui. Muita festa por parte do torcedor. Chuva aqui na Vila Belmiro e os jogadores ainda no centro do gramado, todos reunidos, logo mais chegando por aqui para saudar o torcedor santista, que desde o primeiro momento, mesmo depois de um 7-1 no último final de semana, apoiou a equipe na chegada ao longo de todo o jogo, sem perder a paciência mesmo, ou muitas vezes o Santos, né, demorando justamente a reagir, a marcar o gol do desempate por aqui. Então o torcedor está de fato de parabéns aqui na Vila Belmiro, mais de 12 mil santistas que neste momento recebem os aplausos por parte dos jogadores do Santos e retribuem também aplaudindo o elenco que hoje conquistou um resultado importantíssimo contra o Coritiba, que é verdade tem um dos piores times da competição e jogou boa parte do jogo com 1 a menos. Ó, Capela, atenção a sequência que o Santos tem pela frente, hein? Corinthians fora de casa no final de semana, domingão. Flamengo fora de casa. Cuiabá aqui na Vila Belmiro. Goiás fora de casa, duelo direto. São Paulo em casa. Botafogo fora. Fluminense em casa. O seu Furacão fora de casa. E o Fortaleza fechando o Brasileirão na última rodada em casa. No momento em que os jogadores se aproximam aqui da principal organizada e cantam juntos. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor. Alívio e festa, por que não, na Vila Belmiro, depois dessa vitória importantíssima do Peixe, 2-1 pra cima do Coxa Branca, Capela. Nossa, e a sequência vai ser dura do Santos, hein? Vai ser no respiro, vai ser na pegada até o fim do campeonato, porque só essas partidas que o Duvali falou, Pretzel, é Corinthians, Neoquímica Arena, é Flamengo fora de casa, confrontos diretos. É muita treta. Olha, deixa eu mandar um abraço pra Lélio Teixeira, grande Lelhão, que queria mais 3 anos de Rueda, ele queria. Ele queria, mas o Rueda não vai concorrer. Não vai. Bom, pelo que ele te falou, né? Mas exato. Política e futebol, você sabe como é que funciona. Expulsão do jogador do Coritiba foi uma vergonha. O pênalti contra o Santos foi outra vergonha. E ele tá criticando demais o Lucas Lima aqui porque não tem compromisso com a camisa do Peixe. E eu concordo com o Leilo, com a Leila, com a presidente da cabeça agora. Eu concordo com o Lélio, sem dúvida alguma. Muitos jogadores não têm compromisso com essa camisa, mas muitos têm, como o João Paulo, como o Marcos Leonardo, Soteldo, que é um cara Jean difícil, Lucas. também jogou muita bola, Nossa. Jean Lucas comendo a bola. Então, assim, que bom que o Santos tem um jogador que sabe o tamanho dessa instituição e o tamanho dessa camisa, hein, Pretzel? Não, sem dúvida, uma vitória importantíssima. E agora faltam 9 jogos. Se o Santos ganhar 4, 12 pontos em 27, o Santos não vai cair. Então são 4 vitórias. A gente olha para a tabela. Faz uma brincadeira com a tabela, Claro, quer? claro. Duvali, passa aí rapidinho aí a tabela dos jogos do Santos, tá? Me escuta aí, Duvali. Vamos lá, ó. Vai, Corinthians próximo. fora. Corinthians fora, pra mim o Santos não ganha. Se vai perder, vai empatar, não sei o que, não sei. Mas não ganha. Empate. Pode ser empate, pontinho. derrota. Eu acho que não ganha. Ok, vamos lá. Flamengo fora. Esquece. Perde. Cuiabá em casa. Esse jogo é duríssimo, cara. Porque o Cuiabá joga Ganha. melhor fora do que dentro. Ganha o Santos. Tomara que ganhe, mas não boto tanta fé, mas acho que ganha, vai. Goiás fora. Perde. Aí é muita treta. Não, Perde? Pra mim, perde. Ô, louco. Perde. Vai, empatezinho, vai pra dar uma chorada, vai. Próximo. São Paulo na Vila. Olha... São Paulo tá numa tiriça desgraçada, não, né? mas o ruim pro Santos é que o São Paulo tomou 5 do Palmeiras. O São Paulo vai jogar contra o Santos a valer. Olha, e pelo que eu conheço o Vai jogar Dorival, com força máxima é capaz do contra o Dorival Santos. começar a colocar a molecada pra jogar, a molecada com Nesse vontade, tipo de com jogo, brilho. eu acho que não. É. Nesse tipo Vai de pôr jogo, os eu acho que não. Inhaca, vai pôr as tiriça. É. Mas vamos lá, um pontinho, empatezinho contra o São Paulo. Ganha o Santos, mas tudo bem, vamos lá, vai. Botafogo fora. Aí Pode esquece. ser Um até um abraço. jogo do título. Pode ser o jogo do título, boa do Vale, Tem é que isso botar aí. as faixas no Botafogo. Isso, tá. Próximo.
Fluminense na Vila. Isso depende muito do título da Libertadores. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, esse jogo vai ser uma grande pelada. Pelada que eu digo... Jogadores em férias, me perdoe, me perdoe, claro. Vai ser um jogo aberto. Lógico, certo? esquece. Um jogo aberto. Agora, se o Fluminense não ganhar a Libertadores, esse jogo é duríssimo. Aí o Fluminense é favorito. Porque o Flu, afinal de contas, Claro. não tá no G4. Exato, Tem essa exato. treta aí. É isso aí. Cara, a tabela do Santos é insuportável. Quem mais? Tem o Fortaleza, né? Tem o Fortaleza. Furacão no tapetinho. Esquece, irmão. Não, aí um abraço. Esquece. Aí você tá ligado, né? Se não tomar outro 7, viu? Apesar de ser o segundo time do estado do Paraná. né? Eu vi. O primeiro time do estado do Paraná. O primeiro time do estado do Paraná vai para outro rebaixamento, tá? O Santos ganhou do primeiro time do estado do Paraná. Tá bom. Vai perder pro segundo. Vai pro inferno. Vai, próximo. Pra fechar o Fortaleza na Vila. Depende da Sul-Americana também. Se o Fortaleza ganhar o título sábado, esse jogo é um jogo para entrar em férias. Agora, se o Fortaleza perder pra LDU, esse jogo pode ser um jogo duríssimo. É isso mesmo. Sobe som aí, o som ambiente. Vamos lá, Vila Belmiro. Quero ver a torcida tá gritando o quê? Agora parou. Não é possível. Vamos ver. Eu gosto da torcida do Santos, velho. Eu gosto muito dos gritos. Agora eles estavam querendo descer a porrada e tal, mas eu gosto realmente dos gritos. A torcida, demais, ela deu uma rateada, dá pra dizer assim. Sim. Com as invasões. Invasão, agressão, ameaça. O Santos viveu uma temporada de fim de gestão muito tensa. E ainda é tensa. Ainda é. Eu tô confiante que não vai cair. Tomara. Mas tomara. ainda é uma temporada tensa. Claro que é. Ainda é. Não, eles estão cantando a mesma música. Eu estava achando que eles estavam fazendo algum protesto contra o presidente Andrés Rueda, mas acredito que não. Bom, do Vale, daqui a pouquinho você volta aí com a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes. Cara, se tu quer botar sua som de torcida, passa pra mim, cara, viu? Por quê? Porque eu posso desenvolver eu vou te explicar aqui, uma coisa, com Prédio, conteúdo interminável, talvez você tenha começado no rádio exuberante, ontem. pra falar do jogo, Rádio. pra falar de questões do futebol, Rádio. irmão. Só som de torcida. É importante a gente colocar vozes no rádio. Desde os repórteres, aos comentaristas, aos narradores, aos torcedores. Então, é uma homenagem que eu faço na Rádio Bandeirantes de colocar a voz da torcida. E antes de escalar, depois de escalar, para colocar a vibe lá no alto. Se você quer ficar aqui, tira o seu ambiente para mim, Misha. Consegue rapidinho? É lá? Alguém? Aí, tirou. Eu acho que o Santos... Estou esperando um bom jogo aqui, né? Acho que pode ser legal, Santos, né? Torcer pra não cair. Eu sou santista. Cara, e até pra me imitar, 3 minutos. Viu? Não sei o quê. A diferença pra tu me imitar é tu e o Soler, viu? É daqui até a Sibéria, mais ou menos. Porque é difícil, cara. Realmente é difícil. Difícil é imitar o seu trabalho, que isso é muito bom. É isso. Esse é o meu lema, cara. Vocês tentam, mas sabe... É difícil, Misha, você concorda? Você prefere o som... Põe o som ambiente pra mim de novo, vai. Olha aí, ó. Põe o som ambiente, vamos lá. Eu quero, Põe eu aí, quero ó, som falar, ambiente. cara. É o microfone da Bandeirantes. É a torcida santista de fundo. Curtindo do microfone de esportes é a Bandeirantes. Mais de 86 anos de vida. Aí tira o ambiente. O Pretzel. Esperando um bom jogo, né? Time do Santos. Nacos de cebola. Frita. Chama o break aí, Xandão. Chama o apito final, vai melhor, vai. 11h44, vem aí o apito final, com grande repercussão, com conteúdo interminável, grandes entrevistas com perguntas espetaculares e uma apresentação boa. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirante.